a gente tá falando de supermodelo, a gente tá disputando com o mundo inteiro. Não é um mercado só nacional. São muito mais nãos do que sim, principalmente no começo de uma carreira de modelo, né? Mas é assim, em 26 anos de carreira, eu já vi meninas com potenciais gigantescos não darem certo. Por causa de personalidade, por causa de vários. São várias camadas para chegar até um sucesso. Então, se tu não conseguir combater uma a uma e chegar, passar por uma a uma, tu não vai chegar lá. Não adianta. É um conjunto de acertos e de escolhas que fazem a tua carreira um grande sucesso. Por isso que tem meninas que são meninas deslumbrantes, perfeitas, que não trabalham, não fazem tanto sucesso quanto outras que são menos. Que tu olha e fala, mas essa menina, ela é muito mais bonita naquele padrão de beleza do que a outra. Por que a outra trabalha tanto mais? Por que a outra foi tão mais longe? Personalidade. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rivotalks. Modelos, desfiles, famosos, glamour. Essa é a atmosfera na qual Anderson Baumgartner vive. Mas definitivamente isso não o define. Não. Dando é o dono da Way Model, uma das maiores agências de modelo do país e respeitada no mundo todo. Mas a história de vida dele nada tem a ver com esse mundo. Nada. De uma vida bem pobre lá em Itajaí, em Santa Catarina, o Dando conquistou tudo o que ele sempre quis por ser um apaixonado, um focado, é um cara obstinado. De fato. Tem uma história encantadora. Mas mais que dar a volta por cima, o Dando deu um duplo twist carpado, estilo Daiane dos Santos, assim, para realizar sonhos dele e de outras pessoas também. Então, bora conhecer mais sobre essa figura que é um exemplo no nosso Rivotalks, a nossa versão semanal de conversas com um convidado. Você não pode dormir sem essa. Senhor Anderson Baumgartner Fancelli Bartelt. Ou é Fancelli Baumgartner? Anderson Fancelli Baumgartner Bartelt. Seja muito bem-vindo muito obrigado. ao Rivotalks. Um prazer estar com vocês prazer aqui. É todo nosso. Eu tava louco pra vir, confesso que fiquei com inveja quando vi que o Urian veio. Eu falei, gente, que máximo, eu queria ir também. Mas aí o convite veio depois. O convite está aqui. A gente chama o Urian pra falar de frivolidades, agora chama você pra falar de assunto sério. É isso, por política favor. internacional. E tem aquele ditado, quem espera sempre alcança, não é isso? Você então... péssimo com ditado. Não, mas é. E você então é um exemplo disso, já vocês vão entender o porquê. A gente vai contar. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui. Dando, hoje de manhã eu fiz uma coisa inédita na minha vida, né? Eu fui pedalar no Ibirapuera. Eu saí de casa umas 6 da manhã, 6h10 mais ou menos eu tava ali. E eu fiquei no mais completo choque de como as pessoas que vão ao parque nesse horário, não tava nem sol no céu ainda, são lindas. Eu olhava para aquelas pessoas do parque, as pessoas se exercitando e só tinha gente muito bonita. Eu levei aquilo numa linha de inspiracional, né? Falei, pô, se essas pessoas estão aqui, eu também vou ficar igual a elas. Você convive diariamente com gente muito, muito, muito linda. Como que é isso para você? Virou normal, né? Assim, normal, digo, eu trabalho há 26 anos com beleza. E eu sou apaixonado há 30 e poucos anos nessa área. Então, é louco porque, assim, sabe aquela coisa de quem vê cara também não vê coração? Então, tu tem de tudo, assim. Tu tem pessoas lindas por dentro e por fora, tu tem pessoas lindas só por fora, tem pessoas lindas... Então, tem de tudo. Eu me acostumei. Mas você consegue ainda, então, perceber quando uma pessoa tem uma beleza muito... Consigo. Tá. Fora do normal? Consigo e tipo foi... a gente, é uma coisa incrível. Vocês são lindos. Imagina. Não, e assim, ó, eu consigo, e foi um trabalho que eu tive que fazer, porque quando tu trabalha com isso, tu fica o tempo inteiro ligado. Eu sou... Claro. Então, eu chegava nos lugares, era um pouco constrangedor. Porque eu olhava pra todo mundo que tava no lugar. Todo mundo, seja restaurante, loja, festa, shopping center, eu vou olhando na cara de todo mundo. Então, parece que é uma pessoa... que fica reparando É as isso, outras, né? Mas é meu trabalho. Então, assim, não vou poder chegar pra cada um e falar, olha, eu tô te olhando porque é meu trabalho. Olha, Claro. Mas eu tive que me policiar muitas vezes, porque a pessoa física confunde muito com a jurídica. Claro. Sim. Né, no dia a dia da gente. Claro, Eu acho principalmente quando você é empresário, Opa. né? então, o meu olhar era sempre em busca de uma beleza, ou de alguém que me chamasse atenção.
Até hoje é assim. Uhum. Eu tenho até problema no casamento que fala, tá olhando bastante pra aquela pessoa, né? Sim, Eu falo, gente, eu tô olhando porque parece ser bonita. é isso. Só isso. Pode render frutos Pessoa, pra gente. pessoa jurídica, Isso. não É é isso. pessoa física. E também, se for na pessoa física, você vai virar e falar, é na jurídica. Claro, Urian, sempre. por favor. Urian é pessoa jurídica. Sempre. Mentira. Mentira, amor. Imagina. Olha só, Anderson, como eu falei com você, eu vou te chamar de Anderson nesse Tá bom. momento. Como tu quiser. Só nesse momento. Porque a gente escuta o Anderson Baumgartner, o cara da Way Models. Ai, que chique. E assim, eu... É nome de aristocrata, É né? nome de Apesar da aristocrata. É só o nome, realidade tá? ser muito diferente. Então, aí é que tá. E eu fui uma dessas que caí. Eu falei, o Anderson, imagina. Pessoa pop, ricos e famosos. Aí a gente pega... Cadê teu livro? Ah, tá aqui. Opa. Daqui. Eu só não tirei ele do plástico, tá? Desculpem. Aí a gente Imagina. imagina. Já tirou esse aqui. Ah, já tirei. Pegamos o livro Dando a Volta por Cima, do seu Dando. Aqui, ó. Vamos nessa câmera aqui. O livro do Dando. Aí eu peguei pra ler, né? Porque a gente estuda. E aí eu descobri que nossas mamães têm o mesmo nome, Dona Vera Lúcia e Dona Vera Lúcia. Olha. Dona Vera Lúcia faleceu, infelizmente, num acidente doméstico muito triste. Sim. Quando você tinha 10 para 11 anos de idade. Exatamente. E a sua vida deu uma reviravolta num prazo de 2 anos e meio. A ponto de você ir vender doce e coxinha em Itajaí para fazer renda para uma mulher que tomava conta de você, Sim. que não era a mais legal do mundo. Aí, anos depois, você vai casar seu irmão e sua cunhada na Praça da Matriz. Você vendia coxinha e doce ali na Praça da Matriz? Também. Quando Passei você... na frente da praça com um carrinho de picolé. Isso. Quando você estava ali naquele casamento, que virou foto no mundo inteiro, te ocorreu vendendo coxinha ali Cecília, ou não? uma coisa que assim, eu não sei se sou só eu até falo isso na minha terapia, mas eu nunca deixo de pensar. Nunca. O tempo inteiro, assim, eu digo, por exemplo, eu estava em Itajaí agora esse final de semana, né? Passei por lá. Todos os lugares que eu passo, passei na frente da escola que eu estudei, o tempo inteiro eu tenho esse exercício comigo de lembrar de onde eu vim e aonde eu tô. Nesse casamento também não foi diferente. Até porque, assim, a igreja matriz, pra mim, era um símbolo muito, né? Claro, até hoje, um símbolo muito grande. E lá, uma das igrejas mais lindas que eu já vi. É verdade. E eu lembro que esse casamento foi um casamento muito especial, porque eu casei meu irmão, né? A pessoa que me adotou, com a minha cunhada. Sua irmã de alma. Minha irmã de alma, que tá comigo desde os 14 anos dela. Então foi uma união de casando uma irmã com um irmão. Uhum. Né? Então não podia ser um casamento mais perfeito pra mim. E na cidade onde eu passei por aquilo tudo, né? A cidade onde eu saía, onde eu aprendi tudo na minha vida, onde a minha vida se transformou, como tu falou, assim. Eu tive uma transformação na vida de 180 graus da noite pro dia. Porque um dia eu era uma criança super amada, pobre, mas não faltava nada. Né, era mimado pela minha mãe, enfim. E do nada, por um acidente doméstico, eu perdi tudo aquilo. E foi literalmente da noite pro dia. E logo depois você perdeu seu pai também. Que eu já não tinha eu já não tinha relação, tanto contato, mas ainda perdi. assim é uma referência. Com certeza. É alguém que tá ali que é responsável por ti. Isso, tava lá Isso. pra Né? você, Porque teoricamente. o que eu, como criança de 10 anos, imaginava? Eu tenho responsáveis por mim, né? Porque, né, tenho minha mãe, tenho meu pai, querendo ou não, tá ali. E de repente tu perde os dois. Então quem é responsável por mim agora? Quem que vai cuidar? E eu tiro hoje, porque eu tenho meu sobrinho Bento, né? Que é um dos amores da minha vida, que tem 10 anos de idade. Então, às vezes eu olho pro Bento e penso, imagina o Bento naquela situação. Sim. Não tô me vitimizando, tá? Não, Ao contrário, assim, eu sou uma pessoa que eu Você nunca... tem pavor disso. Eu nunca contei de uma forma dramática. Ao contrário, quando as pessoas me questionavam e me questionam, mas como que foi? Eu sempre falo, não, sempre meio tipo, foi tudo bem. Mas não foi tudo bem. Claro, Não. né? Né? Então hoje eu olho pro Bento e penso, gente, eu nessa idade é como se se tirasse a base da Toda a família sua base. e te vira. Então realmente foi muito... Mas foi o Aí- que você fez. aí chegar naquela igreja matriz, casando meu irmão com a minha cunhada, naquele casamento lindo, de portas fechadas,
né? Ver o barulho, e eu entrei com ela no altar. Sim. Uhum. Então, foi uma das maiores emoções da minha vida, se não foi a maior. Não, mentira, o nascimento do meu sobrinho foi maior. Mas foi a maior um momento. emoção que eu tive até aquele Foi um momento. marco. Foi aquele casamento naquela cidade, naquela igreja, com aquelas pessoas. Onde você antes vendia coxinha. Eu acho isso maravilhoso. É muito. E obstinado, né? Obstinadíssimo. Obstinado, porque o destino óbvio para alguém que vive uma situação como essa não é o sucesso, Não. né? Mas Não você é a riqueza, conseguiu. não é o glamour. Foi por isso que eu escrevi o livro. Aham. Eu Pra escrevi o inspirar. livro, porque assim, eu me coloquei, se eu lesse uma história como essa, Aham. talvez eu tivesse ido com mais esperança, Tá. com menos medo. Uhum. Eu fui, mas teve muitos medos no meio do caminho. Se der medo, vai com medo eu vim, mesmo. tô aqui, cheguei Aham. aqui, tô na frente de vocês. Aham. Mas foram muitos medos, muitas inseguranças no meio do caminho. Será que vai dar certo? Será que não? Eu vou. Sempre Mas pensando, você nunca parou. não. Eu ia perguntar, você já pensou em desistir? Eu Isso sempre não. pensava, o pior que pode acontecer, eu vou morrer? Não, não vou morrer. Então eu vou. O pior que pode acontecer é eu voltar onde eu tô. Uhum. Isso. E que não é tão ruim, Uhum. né? Já tiveram dias Claro. piores. Exatamente. Então eu ia. E depois com o meu irmão do meu lado, o Fábio, que era um incentivador, eu e o Fábio é quase a razão e a emoção. Uhum. Eu e ele. Uhum. Eu sou a emoção, óbvio. e ele é a razão. Então, tipo, eu sempre fui muito, meu Deus, e agora vai acontecer, o mundo vai acabar. Ele falava, calma. Não vai acabar. A gente vai conseguir, vambora. Tá, então. Vai ter que vai ser. ter que ser, vai ter que Já ser. faz já, esse momento já vai agora. ter que ser. Tá. Nós temos uma pequena surpresa, Dan. Ai, meu Deus. Vamos lá, vou fazer duas perguntas pro Dando. Se o Dando de hoje pudesse encontrar o Dando pequenininho lá de trás, aquele que todo mundo viu aí, conheceu bem a história no livro, né? No livro que é muito legal, dando a volta por cima. O que esse Dando de hoje falaria para aquele Dando, aquele menininho lá atrás? E a outra pergunta é, o que o Dando faria sem o Bento e Benoit? Apelou, hein? Ai, gente. Não vale ser a mesma resposta que tá na última frase do seu livro. O meu irmão é... Bom, o meu irmão é... Eu não tenho nem como explicar a nossa relação, porque a gente é parecidos fisicamente. É isso, é impressionante. Eu já, assim, falando sério, eu já cheguei em lugares de me chamarem por Fábio, e ele já chegou nos lugares de chamarem ele de Dando. Pra vocês verem o Sim. tanto Incrível. que a gente Eles é não são irmãos biológicos. biológicos, né? Então, assim, o meu irmão é... E sem ele eu não teria chegado até aqui. É um fato. Sim. Ele foi a pessoa que, como eu falei pra vocês, né? Ele me adotou, gente. Não, você transmite isso no livro com muita... É porque ele não foi adotado pela dona Tânia. Não, Isso. eu fui adotado pelo Fábio. Pelo Fábio. O Fábio foi a pessoa que abriu o quarto dele com 12 anos, falou, tudo que é meu é teu, tá aqui o meu guarda-roupa. Eu não tinha nada. Não, ele Sim. abriu o ouvido pra sua história sem que você soubesse. E assim, ele dividiu a mãe, ele dividiu o avô, a avó, as irmãs, tudo. O Fábio dividiu tudo comigo. Uma criança de 12 anos não é tão simples Não, assim, né? não. Então, assim, Nem muito menos normal, a pergunta né? que ele fez, né? O que eu diria pra aquele menino é assim, calma que tu vai encontrar um cara, um amigo, que esse amigo vai ser teu irmão de alma, a relação de vocês é de outra vida, não é de agora, e vai ficar tudo bem, porque vocês vão se ajudar. Você sabe que quando você estava olhando para a foto, no momento que sua mãe teve o acidente doméstico, você estava procurando a imagem dele, né? Eu visualizei isso, porque você estava olhando para a foto dos seus irmãos. Tava. E quando eu estava lendo o livro, eu falei, cara, eu acho que o Dando estava procurando o Fábio na foto, tipo, tá faltando alguém aqui. Tem algum irmão que não tá. Eu nunca pensei por esse... Para você ter passado por modo. essa hipnose, você ficou ali paralisado, eu falei, cara, ele estava buscando o irmão que não estava naquela foto. Só conta rapidinho o trecho para as pessoas entenderem do O que que você tá aconteceu, falando. gente, com o Dando, ele vai contar para vocês, Isso. que é muito melhor. É que assim, eu conto tudo desde o começo? Desse dia? Pode eu acho contar, que é uma sim, história essa muito história- bonita. E a É gente que- só soube ela por causa do livro. E assim, era 4 de novembro de 1988, e eu estudava de manhã. Uma sexta-feira. Uma sexta-feira, eu estudava de manhã. E esse dia nunca tinha acontecido. Porque
a minha mãe sempre me chamava para ir pra escola. Não existia não faltar. Ah, eu não acordei e faltei. Quem dera Claro, pudesse na época. claro. Eu ia adorar. Mas não existia isso. E nesse dia eu acordei, devia ser, sei lá, 8h30 da manhã, 8 da manhã, e eu entrava às 7h30. Então eu acordei assustado, coloquei o uniforme correndo e fui pra cozinha. Minha mãe tava na mesa da cozinha com o meu irmão biológico sentado, o meu padrasto e o bebê, que era um irmãozinho de 6 meses que eu tinha. E aí ela falou, onde é que você vai? Eu falei, pra escola. Ela falou, querido, já perdeu a aula, perdeu o horário, tu vai ficar em casa, tu vai me ajudar. Eu falei, tá bom, fiquei até feliz nesse dia. Aí tirei o uniforme, enfim, e fiquei literalmente ajudando ela mesma, assim. Ela tava, eu lembro que eu fiquei passando, como eu era pequeno, tinha lugares móveis embaixo que as pessoas não alcançavam. E então eu, pequeno, magrinho, alcançava e fiquei ensinando a casa pra ela. Chegou um certo momento, meu irmão de 18 anos na época, a minha mãe me falou, vai na venda, que lá chamava venda, mercearia chamava venda. Vai na venda e compra farinha de rosca. Eu falei, tá bom. Aí o meu irmão, que tava com um bebê de 6 meses no colo, falou, não, eu não aguento mais ficar com ele no colo. Deixa que eu vou e tu fica com o neném. E eu tinha uma irmãzinha, tenho uma irmãzinha que na época tinha 3 anos, biológica também, que tava lá. Então ele pegou essa menina, foram os dois pra venda, eu peguei o bebê, fui pro quarto, fazer ele dormir, e a minha mãe ficou ali nos afazeres. No que a Cecília falou, a gente tinha em casa, eu acho que muita gente daquela época tinha, que era um quadro que as pessoas fotografavam, que era assim... As carinhas. As carinhas, e eram repetidas no mesmo quadro. Então tinha uma foto sozinho, o outro sozinho, o outro sozinho. E embaixo tinham os irmãos juntos. Isso. E nós tínhamos esse quadro, e eu deitei na cama, o meu irmãozinho dormiu, eu coloquei esse quadro no meu pé e levantei, sabe quando tu deita e bota o pé aqui? Os 2 pés aqui, e botei o quadro ali. E fiquei olhando pro quadro. Observando. Eu falei, não tinha celular pra ficar passando tempo nessa E época. fiquei olhando pro quadro. Talvez no que a Cecília acabou de falar, né? Sim. Eu procurando o o meu irmão de Fábio. alma que não tava ali. E eu fiquei olhando, e a minha mãe, nesse meio tempo, começou a gritar, pedir socorro. Então eu escutei, eu lembro até hoje. Me solta, ela gritava muito. Me solta, socorro. E me solta, né, porque era um choque elétrico. Ela tava levando um choque elétrico dentro de um banheiro que nós tínhamos. E esse banheiro tinha uma máquina de lavar roupa daquelas antigas de madeira, aquelas que faziam e jogava água pra fora. Então molhou o chão. E um fio da máquina soltou e pegou nesse chão. Então eletricutou todo o banheiro. E o me solta porque ela correu no banheiro, porque ela arrancou a torneira, derrubou um objeto do outro lado. Então isso mostra que ela... Sim. Ela Correu tentou ali. se desvencilhar, mas estava tudo Mas com era um água, choque né? elétrico. Exato. E eu lembro que eu tive uma madorma, que eu não consegui sair daquele... Como se eu tivesse hipnotizado ali. Porque eu lembro disso, eu tinha 10 anos. Então, eu fiquei olhando para aquela foto, ouvindo. Sabe quando tu tá dormindo e tu não sabe se tu tá dormindo ou tá acordado? E eu fiquei ali. E não era dormindo, porque eu tinha acabado... Era de manhã. É isso, tinha acabado de acordar, você tinha Dormi dormido até muito. demais. Então, e eu tava com o pé aqui, com o quadro, olhando e ouvindo. O que aconteceu? Quando eu consegui sair daquele transe, eu joguei o quadro com os pés e corri. Quando eu corri, que abri a porta do banheiro, a porta já bateu no corpo dela. E ela tava no chão. Eu botei a cabeça pra dentro e vi que ela tava no chão. Eu quase entrei. Se eu tivesse entrado, eu teria morrido junto. Só que se eu tivesse ido antes, ela talvez tivesse me puxado, sem querer. Ou você teria tentar puxar Por quê? Porque quando ela tava, nos primeiros gritos que ela tava correndo no banheiro, eu acredito que se eu abrisse a porta, ela pudesse vir até mim pra tentar fugir e eu teria sido eletrocutado junto. Então, alguma coisa me segurou lá pra eu não ir naquele momento. E quando eu fui, ela já estava no chão, então não tinha. E alguma coisa como. te segurou para que você não tocasse nela enquanto ela ainda O estava meu ali. intuito, com 10 anos de idade, foi sair correndo, pedir ajuda. Só que quando eu saí correndo, já tinha uma vizinha vindo, que ela ouviu. Claro. E aí a vizinha continuou e eu fui pra venda encontrar meu irmão biológico, a minha irmãzinha biológica que estava no meio do caminho. Então eu fiquei com ela e ele saiu correndo. Então isso aconteceu nesse momento, que foi o que a Cecília falou, que talvez eu estivesse procurando o Fábio ali. Isso. E assim, como eu falei, né, o Fábio, ele é... Não tinha como eu não amar os filhos dele como eu amo.
né? Tipo, não tinha como o Bento e o Benoit. Ele até fala, o que seria de ti sem o Bento e o Benoit? Eu não sei nem explicar, porque eu não consigo imaginar a vida sem eles. Isso é uma vida mais morna. E Não é que assim, é Eles têm quantos anos? 8 e 10. Tá. O Benoit acabou de fazer 8, o Bento vai fazer 10, 11 agora em agosto, dia 9 de agosto. Então, a minha vida sem eles, não sei nem o que seria. Tipo, eles são uns... Eu falo que a vida foi muito justa comigo. Porque eu perdi muita coisa, né? Sim. Quando eu era criança, principalmente, eu perdi o chão. Né? Sendo uma criança que muitas vezes me questionei. Primeiro que eu me questionei, por que comigo não com os outros? Né? Por que os outros tinham e eu não tinha? Depois, e se eu tivesse levantado e desligado aquele relógio? Então, eu fui uma criança que sozinho tive que lidar com essa culpa que era inevitável na cabeça daquela criança. A terapia só veio depois dos 30, tá? Sim. Só pra deixar, que o Ian que forçou. A terapia veio com quase 40. Aí, ó. Porque, primeiro que não tinha condições, depois não tinha tempo e tinha uma ignorância minha né, em relação à terapia. É muito comum. Não achava que era uma coisa algo pra maluco, tão né? necessário, né? Então, assim, eu tive que lidar com essa culpa dessa criança que não tinha culpa. Hoje eu já falei pra ela, tu não tem culpa de nada do que aconteceu, né? Porque não tem mesmo, Não assim. tem, imagina. E quando eu conto isso, né, dessa forma, foi tudo muito cronometrado, assim. Por que aquele dia eu não fui pra escola? Por que aquele dia o meu irmão foi na venda e não ficou em casa, e eu fui? Por que eu fui deitar com meu irmãozinho e não levantei no primeiro grito? O que aconteceu? E eu vejo que não tinha como ser diferente. Era pra ser assim. Era. Não tinha como ser diferente. Então, isso me trouxe um conforto. Do tipo, não tinha o que fazer. Era pra ser. E eu também acredito muito que eu nasci nessa família, por algum motivo. Por aquela mulher que foi minha mãe, alguma coisa. E depois eu fui devolvido pra minha família. Sabe? Tipo, Sim. quando tu sabe que tu pertence àquela família, que eu pertenço à minha família. Minha mãe, meu pai, o Fábio, minhas duas irmãs, Daiane e Priscila, meus sobrinhos, Bento e Benoit, minhas sobrinhas, Caroline e Ana Júlia, meu sobrinho Brian. Eu pertenço àquela família. É a sua família. É a minha família. Só que eu nasci em outra. E durante 10 anos eu fiz parte daquela outra por algum motivo. E eu fui devolvido para essa. Então, eu acho a minha história uma história exatamente de ensino, assim. Eu acho que eu aprendi muito com ela e eu quero ensinar com ela. De alguma forma. Quando eu escrevi o livro, eu acho que o intuito foi esse. Se eu tocasse uma pessoa, eu estaria feliz. E aí, Dando, você tem aqui na contracapa do seu livro depoimentos. Que propaganda pro meu livro, né, gente? Olha! Imagina, a gente não chama qualquer um aqui pro programa. A gente tem depoimentos da Xuxa, da Carol Trentini, do Leandro Carnal, da Mônica Martelli, da Tata Werneck, isso sem contar as inúmeras personalidades de quem você é amigo hoje. Em algum momento você vislumbrou que você ia conviver com essas pessoas com a naturalidade com a qual você convive hoje? Quer dizer, sem a posição de ídolo e admirador, apesar de que você ainda é um grande admirador dos seus amigos, isso fica muito claro sou muito. nas suas redes, mas te passava pela cabeça, assim, viver tudo isso? Gabriel, não. Assim, eu vim com o intuito que era trabalhar com modelos, né? Tá. Uma coisa que eu, desde os meus 15 anos, através daquele videoclipe Freedom, do George Michael, que eu conto que eu me apaixonei por essas mulheres e botei na cabeça, então, tô com 46, há 31 anos que eu quis trabalhar com modelos. Essas pessoas que foram entrando na minha vida, muito bem sucedidas, né? Essas estrelas que é Mônica, Tatá, Xuxa, a Carol Trentini, que principalmente ela que eu vi nascer, né, para esse mundo, e o Paulo Gustavo, que foi meu grande amigo, meu irmão. Essas pessoas, elas me mostraram que chegar onde elas chegaram, onde elas estão, é muito trabalho, é muita dedicação e muito profissionalismo. Então isso fez com que eu visse que não era sorte, porque assim, as pessoas adoram apontar como sorte, né? Não, você tem que estar preparado para quando a sorte chega. Isso. Também. E ou tu tem que ir em busca dela. Exatamente. Né? Mas Porque a sorte bateu a sua porta em alguns momentos, assim. no deles, tu fala ou no minha? Na tua.
Na minha sim, assim, eu Quando tive... você ia embora e aí toca o telefone, era o Zeca te chamando eu pra acho jantar. que teve muita coisa Chamando a amiga. de destino ali, né? Isso. Que já estava meio que escrito. Então, a minha história com essas pessoas que o Gabriel acabou de falar, eu acho que elas batem no sentido assim, tu tem que te dedicar muito para te conseguir o objetivo. Tu tem que ser... tem que dar a volta por cima, como diz o nome do meu livro. Aham. E todo mundo tem uma história de dar a volta por cima. Se tu pegar uma pessoa como a Trentini, Aham. ela vai te contar que ela deu a volta por cima. Claro. Porque uma menina de Panambi com 14 anos, foi abordada na rua, teve que vender uma rifa para poder fazer o curso de modelos e chegar até São Paulo naquele ano, que só tinha esse método de chegar até a gente. Sim. Todo mundo tem uma história que deu a volta por cima, né? Uhum. É difícil ter alguém que já nasceu com esse sucesso. Existe, claro que existe, Tem. mas essas pessoas principalmente, as que eu sou muito próximo, Claro. envolvido, elas deram a volta por cima também. Aham. Então eu aprendi com elas e aprendo com elas e passo para meninas que estão começando comigo agora. Ô, Dando, você quer fazer... Eu ia só Não. mudar rapidamente de Vai. assunto para pegar um gancho Vai. do que o Dando falou sobre trabalhar muito. As pessoas olham para uma supermodelo e pensam, bom, basta ser bonita, né? Para ser uma mega modelo, você só precisa ser bonito. Mas a gente sabe que não é assim. O que uma pessoa precisa ter para ser muito bem sucedida nessa carreira, além da sorte de ter nascido com uma certa beleza? Olha, Porque é um mundo muito cão, né, também. Assim, muita concorrência. Muita concorrência, muito mais do que as pessoas imaginam, né? Tu imagina que, assim, o mundo, a gente tá falando de supermodelo, a gente tá disputando com o mundo inteiro. Não é um mercado só nacional, Sim. né? E que mexe com uma face muito cruel do ser humano, que é a do ego, né? Muito. O ego, estética, né? Julgamentos. São muito mais nãos do que sim. Principalmente no começo de uma carreira de modelo, né? Mas é assim, em 26 anos de carreira, eu já vi meninas com potenciais gigantescos não darem certo. Por causa de personalidade, por causa de vários. São várias camadas para chegar até um sucesso. Então, se tu não conseguir combater uma a uma e passar por uma a uma, tu não vai chegar lá. Não adianta. É um conjunto de acertos e de escolhas que fazem a tua carreira um grande sucesso. Por isso que tem meninas que tu vai olhar, que são meninas deslumbrantes, perfeitas, que não trabalham ou não fazem tanto sucesso quanto outras que são Sim. menos. Que tu olha e fala, mas essa menina, ela é muito mais bonita naquele Sim. padrão de beleza do que a outra. Por que a outra trabalha tanto mais? Por que a outra foi tão mais longe? Personalidade. O 30% tem que ter. Tá. Esse 30% tem que ter. A base. A base, né? Mas 70% de uma carreira bem sucedida é a personalidade. Mas o que faz de uma Gisele a Gisele, por exemplo? Tudo que ela fez Todo desde o o começo resto. da carreira. Eu já vi entrevistas da Gisele, eu nunca trabalhei com ela, mas eu já vi entrevistas dela que ela fala que se ela limpar a casa dela, tu pode comer no chão. Aham. De tão limpo que vai estar. Uhum. Por quê? Porque ela se dedica em tudo que ela faz. Certo. A E assim, Gisele, ela podia entrar em hipotermia numa foto, ela ia ficar lá e fazendo ela fala a cara isso, até. e ela fala isso, porque assim, essas meninas fotografavam, principalmente antes, quando era a cada 6 meses, né, primavera, Aham, verão, outono, literalmente, inverno. essa ponta do lápis. Hoje em dia mudou muito por causa das redes sociais, a rapidez, Sim. essas coisas, mas elas fotografavam verão no inverno. Elas fotografavam inverno no verão. Então, assim, tu tava com 50 graus na cabeça Aham. em Los Angeles ou em Nova York, com pele. um casaco pra aguentar Isso. menos 18. E fazendo cara de bonita. E o de inv- biquíni E de biquíni no menos meio 10. do gelo com menos 10. Então, e assim, a gente tá falando de um dia inteiro, né? E as pessoas me perguntam muito sobre isso, assim, tipo, mas a carreira de modelo, assim, o que é carreira de modelo? A carreira de modelo é uma carreira muito séria e muito Claro. importante. Eu não canso de falar isso, porque essas meninas, elas representam uma cadeia de trabalhadores gigantesca. A frase clássica do filme O Diabo Veste Prada. Do Cerulean? Esse- Do azul- Cerulean, do azul, Azul Cerulean. É, né? então assim, tipo, tu tá falando de uma cadeia de empregos que são milhares de famílias que são sustentadas por essa indústria, né? Eu A acho que é o economia de um segundo país. setor que mais emprega A no gente- Brasil. Têxtil.
O texto. texto. Ah, o texto entre é o segundo verdade, e terceiro. é verdade. Sempre tá ali. Um ano fica em segundo, um ano fica em Sim, terceiro, mas que né? tem absoluta relação. Que tem Exatamente, totalmente como você relação tá com a falando. gente. No Brasil, é a indústria que mais emprega mão de obra feminina. Imagina. De É todas verdade. que temos. Então, tipo assim, é uma indústria muito importante. E outra, a modelo representa tudo isso. Uhum. Porque é ela que vai levar a imagem pra tu consumir ou não aquela Uhum. peça. Exatamente. Que vai vender aquela peça ou não. Ela vai ser o cabide daquela Isso. peça. Ela vai ser o manequim. Então, é uma carreira muito... E fora que é difícil. Como a gente falou agora no começo da conversa, é uma concorrência gigantesca no Sim. mundo inteiro. No Brasil, tu tá concorrendo com brasileiras. 99,9% são brasileiras. Uhum. Em Nova York, tu tá concorrendo com o mundo inteiro. São as melhores do Japão, as melhores da França, as melhores da Espanha, as melhores da Rússia. Todas tão lá. Porque elas vão concorrer junto contigo. Então, para te chegar no lugar onde a Gisele chegou, onde a Trentini chegou, onde outras meninas grandes chegaram, não é tão fácil. Mas deixa eu falar onde Dando chegou. Porque assim, ó. Pode falar o que você quiser, mas assim, você é um cara obstinado nível hard. Sou, Desde novinho. desde. A Xuxa escreveu aqui na contracapa do teu livro, mas ela foi o teu ídolo que você foi lá e correu atrás Invadi um hotel. Invadiu Invadiu um um hotel hotel. pra conhecer Como imprensa. como imprensa, fingindo Não que era façam imprensa isso em casa. com 15 anos de idade. 13. 13 anos de idade. Imagina. Fingindo que tinha uma É. revista em Itajaí pra conhecer. Você já contou essa história pra ela? de Já. novo? Ela lembrava? Eu tive não? que contar, né, gente? Claro. Porque assim, eu tava Claro. lançando o livro, aí um dia eu fui dormir na casa dela, aí eu tava lá falando... Peraí. Aí eu falei- isso é muito bom. Aí eu falei, eu tenho que contar, como é que eu vou fazer pra contar? Aí eu peguei e falei, que ela não me acha um louco psicopata, né? Claro. Aí eu falei, a Xuxa começou a me mostrar umas imagens dela, assim, ela falava, Dando, olha, minha mãe que fazia as minhas roupas aqui do show, e aquelas imagens que ela tava mostrando eram icônicas daquela época que eu lembrava muito, assim, ela no Maracanã. Você tinha todos os recortes. É, com um lookzinho vermelho de Mamãe Noel. Isso. Fiquei falando, gente, é óbvio que eu lembro disso, né? Aí eu falei, inclusive, eu tô escrevendo um livro na qual eu falo que eu passei por imprensa pra chegar até ti, mas a Xuxa é a pessoa mais... Ela é. Gente, assim, eu acho que as pessoas têm muito, né, a Xuxa endeusada, porque realmente Sim. ela merece estar nesse lugar. Mas ela é a pessoa mais gentil e mais humana, mais É. desses artistas todos, assim, uma das mais absurdamente humildes que eu falam conheço. muito Sim. mesmo, não é só o Dando, né? Xuxa, vem. Vem, Xuxa, vem pro Vem. Rivotalks. Vem, Xuxa. Aí, Então, ó. assim, ela é muito. E ela entende isso. Sim. Se a gente chegar pra ela e falar, eu fui teu fã, eu invadi um Te hotel, amo. eu gritei na frente do Imagina. Teatro Fênix e eu persegui teu carro. Ela vai falar, sério. Me conta. Aí vem cá, vamos tomar um café aqui. Vem cá, me conta aqui. Sim. Ela não tem essa ídolo e Sim. fã. Ou... Não. tem. Ela tá tão acostumada, eu acho. Gente, a Xuxa tinha seguidores antes de seguidores Não, existirem. totalmente. É isso. Ela deu exatamente. esse nome, Não, seguidora. e Outra assim, coisa. ó, vendo o documentário dela que foi lançado recentemente, desculpa, não é todo mundo que aguenta as coisas que ela aguentou, não. Não, Era muito doido. E numa época muito difícil, né? Ela chegou num E lugar... muito novinha. É, Né? Nossa. Então, assim, não é fácil. Mas, assim, foi isso. Foi querer vir para São Paulo Fashion Week e fazer a mesma coisa, fingir que era jornalista e vi que não era São Paulo Fashion Week ainda. sentava na Era. primeira fila. Sentado na primeira fila. É assim. Eu é era uma- ousado ainda. Ah, Ousadíssimo. Ver o clipe de Freedom e depois virar amigo de Naomi Campbell. A ponto dela chegar no lugar e falar, hi, Anderson. Não, a gente não é amigos, né? A Não, gente mas assim, A gente conheci. trabalhou juntos. Mas você almoçou com ela. Sim, porque a gente trabalhava juntos. E a Naomi era uma das supermodels do clipe. É isso. Imagina. Então, depois eu tava aqui no São Paulo Fashion Week, representando ela no backstage dela. Eu era a voz do backstage dela. Então, quem podia entrar, quem não podia, a imprensa que podia entrar, quem não podia entrar. Eu que negociava. Não então, tem como. Tudo, como disse seu irmão Fábio, tudo o que você visualizou, você conseguiu. Como é que é lidar com isso? Eu sou assim até hoje. Eu acho que nada é impossível. Por exemplo, Rivotalks. Ele falou, eu preciso ir lá. E Quero ir, e tô aqui. Mas é verdade, assim, ó, eu sou, primeiro que eu sou um sonhador, né, e eu sempre serei, É isso que eu ia te perguntar até hoje. sempre serei um sonhador, eu sempre vou sonhar e vou querer conquistar as coisas, então, e eu também sou cara de pau, que é um grande
ativo para que tu conquiste as coisas que tu tenha, né? Claro. O livro mostra isso, o quão eu sou cara de pau. Uma pessoa que se passa com 15 anos como imprensa, 17, como imprensa e vir num evento como São Paulo Fashion Week, primeira edição, e senta na primeira fila e ainda consegue convite para outras pessoas pagarem a passagem, é um cara de pau, né? Vamos... Diferenciado. Vamos conversar. Então, eu sempre tive essa cara de pau e eu nunca tive... Por exemplo, tu pode ser o presidente de uma empresa ou tu pode ser o funcionário. Eu vou falar contigo do mesmo jeito. Eu sou tão assim. Porque tu não é melhor do que eu não sou melhor do que tu. É isso. Tanto é que as pessoas chegam pra mim e dizem assim, ó, nossa, tu falou comigo, tu... Eu falo, gente, mas por que eu não falaria? Quem sou normal. eu? Quem sou eu no jogo do bicho, né? Os artistas são as pessoas que eu cuido, supermodelos são as pessoas que eu cuido, não sou eu. Sim. Mas até... E nem eles, nem né? eles. Nem eles. No final das contas, todo mundo vai no banheiro duas vezes por dia quando tem sorte. Não, e todo mundo tem suas necessidades, todo mundo tem... A sua história, o seu problema. problema. A sua história, o dia a dia das pessoas não é fácil para nenhum setor. Tu pode ser uma pessoa famosa rica, como pode ser uma pessoa desconhecida sem dinheiro. Os problemas vão aparecer para todo mundo. Vão. E todo mundo vai precisar de rede de apoio, porque ninguém faz nada sozinho. Eu não cheguei aonde eu cheguei, eu não tenho a empresa que eu tenho, que é uma empresa respeitada, mundo afora, sozinho. Eu tive um time sempre comigo, de pessoas que vestiram a camisa do que eu acredito e fizeram as coisas acontecerem. E na vida pessoal também é assim, não só na profissional. Né? Eu tenho o meu marido, que é o Urian, que muitas vezes ele é a pessoa que eu chego em casa, que eu tenho um dia difícil, que eu falo, mas ele tá lá, e eu sei que eu vou chegar em casa e eu vou poder conversar. Então, eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então, ter essa rede de apoio, ter essas pessoas que nós conversamos e que faz com que as coisas aconteçam do que tu quer, sem ter medo dela ser presidente ou dela ser uma pessoa que tá ali atendendo telefone, dá na mesma, porque as necessidades vão ser as mesmas. Essa pessoa que é presidente, ela pode precisar de mim também. Claro. Vai. E ela com certeza tá precisando de uma outra pessoa também que ela vai precisar falar e essa pessoa vai ter que atendê-la. Então eu não tô fazendo nada de errado. Não basta ser gentil, né? Não. Claro. Aliás, E honesto, né? Honesto. já que você tá falando em guinadas da vida... Temos mais uma. Oi, meu galera do podcast. Deus. Amor, eu quero saber qual foi o momento mais importante da tua carreira. Tipo, do começo da tua carreira. Quando que tu sentiu que tu tava no caminho certo, que ia dar certo e que a tua ida pra São Paulo não tinha sido em vão. Desculpa, eu tô no aeroporto, mas beijo. Pergunta chiquérrima, De direto Paris. de Paris, tá, Vocês gente? querem que eu chore, né? Vocês estão, e eu tô aqui me segurando. Fica Não à vontade. precisa. A Carol, primeiro posso falar dela? Claro. A Carol é uma das, assim, sabe quando tu tem uma profissão, eu tenho uma profissão de 26 anos, vou fazer 27 agora, e que tu sabe que tu deu certo? Ela é um dos cases que eu tenho Certo. com mais segurança disso. Levanta a manga direita. Do quê? Levanta a manga direita, ela não tá aí? A A Carol. Ela tá aqui, Ó. é verdade. Ó, E ela é a pessoa, assim, que eu tenho esse case dela, porque é de um profissionalismo, de uma dedicação sem igual. Eu me orgulho por ela todos os dias, seja... Nesse momento ela tá em Paris. Ela acabou de desfilar hoje de manhã pra Schiaparelli. Exclusiva, foi pra lá fazer o desfile da Schiaparelli. Então, tipo, ela tá lá. Amanhã ela chega. Ela vai pra casa dela. Ela vai buscar os filhos na escola, porque ela já calcula o voo que dê tempo de pegar esses filhos. Ela vai pra casa, ela dá banho, ela dá comida, ela lê com eles na cama, ela põe eles a dormir. Se um deles no meio da noite chama, ela tá lá e leva. E foi assim a vida inteira. E assim, ela se desmonta. e aí quinta tá em Milão, e aí... Então, ela é é um absurdo tão grande do que ela é, no pacote que ela tem, que eu não sei nem explicar. Bom, eu entrei com ela na igreja, né, gente? Assim, a nossa relação com certeza, a minha e da Carol também é de outro mundo, não é de agora. A gente não se encontrou agora pela primeira vez, a gente já tem um histórico, porque foi... Amor à primeira vista. Quantas meninas, né, chegaram na Marilyn naquela época, e que eu tive
um trabalho, uma dedicação tanto quanto, mas de afinidade familiar, não foi à toa. Sim. E assim, não foi construindo aos poucos, já foi de imediato. Aham. Isso é muito louco e inexplicável, assim, como muita coisa da minha vida também é. Respondendo a pergunta dela, né? O momento que eu vi que eu dei certo, assim, que eu tava... Foi no momento que eu saio da Marilyn, por N motivos, que eu conto no livro, né? Do francês, que era o dono da Marilyn, que eu saio de lá, vou abrir a Way, eu ia abrir na sala da minha casa, e a Carol fala, eu vou contigo, nem que seja na sala da tua casa. E ela já era uma grande modelo. Sim. Então, nesse momento, eu pensei, se uma supermodelo como ela vem trabalhar comigo, E não tá olhando pra agência mais pra mim. mesmo que seja da sala da minha casa, eu dei certo. Claro, Então tem a ver com ela também, claro. essa sensação. Imagina, não entregaria a carreira pra qualquer um, né? Não, e foi assim com a Carol e com todas as outras. Todo mundo virou e falou, eu vou contigo. Tanto é que todo mundo veio, assim, E ele tanto, falou, não vai dar pra ser na sala da minha casa. tanto as modelos que a gente representava, quanto os funcionários da Marilyn. Uhum. Né? E assim, eu tive que abrir uma cozinha, porque tinha uma cozinheira na Marilyn que ela falou, não me deixa. Vou. E eu falei, tá bom, então a gente vai fazer uma cozinha também pra te ter comigo. E ela trabalhou comigo durante 18 anos. Que Só sensacional. saiu porque Celina. se aposentou. Querida Celina. Querida Celina, Querida te amo, por Celina. todos. Então, tipo, foi uma reviravolta A Celina que, aliás, fez acontecer do Fábio conseguir morar com você no quartinho. escondido, né? Escondido. Ela que cobertava. Ela E meio colchão. É. Colchão dobradinho assim, ó. Colchão dobrado. A gente revezava um na cama, A outro no cara colchão. da Celina, gente, é que tem que ver É. as fotos e pesquisar. A Mas gente cara põe da uma Celina aqui pra Vamos vocês botar uma verem. Celina? Não, Olha a cara da Celina. É. Celina tem uma cara maravilhosa. Bom demais. Uma mulher que sofreu tanto na vida, sabe? Tipo, viu o filho ser assassinado na rua de casa. Nossa, não É existe uma isso. super mulher, mãe, avó, bisavó. Trabalhei 18 anos com ela e ela é um amor da minha vida. A gente se fala toda semana. Ah, Eu tenho áudios dela da semana passada, ela gritando, Dani, eu te amo! Que ela é assim, a gente fala que a gente se ama gritando um pro outro. Ai, que coisa gostosa. E ela só parou de trabalhar comigo porque ela se aposentou e eu acho que ela tem que descansar mesmo. Claro. Sim, Aí ela me liga e fala assim, vai me dar ovo de Páscoa? maravilhosa, Aí tá eu falo, certíssimo. claro que Sim. vou. Aí eu mando entregar lá na casa dela o ovo de Isso, Páscoa dela. o ovo de 10 quilos. Porque ela Um desses. merece tudo, tudo. E ela é um marco na minha vida. Bom demais. Ô, Dando, muita coisa mudou no mundo da moda desde Sim. que você começou até hoje. Uma das coisas que sempre rolaram, pelo menos da gente ouvir falar, é que tinha uma certa promiscuidade assim, nos bastidores do mundo da moda. O famoso... Sexo, drogas e rock and roll. E um pouco do famoso teste do sofá também. Isso mudou? Eu vou te falar uma coisa. As pessoas podem me chamar de hipócrita, tá? Tipo assim, até parece. Eu nunca vi. Não, no livro você Eu fala tô que com- nunca participou, realmente. Não, e nunca vi. nem... Eu nunca Tá. vi. Eu nunca tive uma modelo que tenha tido um escândalo ou algum envolvimento com alguém de Aham. teste de sofá. Uhum, Nunca. Até porque assim, ó. Eu vou te explicar uma coisa. claro. Pra modelo, ela ser uma supermodelo, não é um cliente que faz. Não. São vários. Às vezes abre a porta e dá oportunidade. Exatamente, mas assim, a gente tá falando de um mercado gigantesco, tanto nacional como internacional. Claro. E internacional é Paris, é Londres, é Milão, é Nova York, Japão, enfim. Então essa menina tem que sair com uma pessoa em cada lugar, né? Dá um Ela- trabalho. Eu acho que isso é o seguinte, Gabriel, lá atrás, por exemplo, quando a Xuxa começou, a gente fala muito sobre isso. Sim. Quando ela começou, em 79, eu acho que foi a primeira capa de revista que a Xuxa teve, que ela foi descoberta ser modelo e tal, foi por aí. Naquela época, todas as famílias achavam que ser modelo era ser prostituta. Tá. E era uma coisa meio que folclórica de um Certo. pai que não queria que a filha pousasse de calcinha e sutiã. Porque modelo naquela época fazia isso. Sim. Eram muitos catálogos de lingerie, de biquíni. Verdade. O Brasil vendia Tinha muito aquelas isso. coisas de loja, de magazine médio. Exato. Da época que tinha. Então, para um pai, aquilo era um absurdo. A Sim, filha dele uma de desonra. 15, 16 anos tá ali posando de... E isso foi indo adiante dentro da, sei lá, família, igreja. Aham. Tem tantos fatores A que moral. levam uma fama
né? Que muita gente tem uma fama, porque Claro. alguém colocou isso na cabeça de Exatamente. alguém e isso acabou se espalhando numa comunidade e se espalhou no Brasil Como se fosse inteiro. verdade, né? Porque assim, também não tô falando que uma modelo de repente não tenha se envolvido com alguém por interesse, assim como todos os Sim. Todos os setores. todos os Nossa. setores, né? No Uma nosso, menina que então, estuda Vocês sabem uma bem. menina que estuda medicina, ela pode sair com uma pessoa rica para poder pagar o curso Claro. dela. Claro. Claro. Uma menina que trabalha, enfim, tanto Sim. menina como menino. Sim. É isso. Então, só que o que que acontece? As modelos sempre foram modelos. E modelos significa o quê? Beleza. Tanto é que às vezes eu assisto programas de televisão aí, que tu olha e fala assim, tem uma pessoa sendo entrevistada, que a pessoa fala, modelo. Aí tu fala, Do quê? modelo? Ela não é modelo. Sim. Né? Ela é bonita. Ela não é modelo. Às vezes É uma nem coisa isso. que eu fico pensando. Por quê? Elas se intitulam modelo. Entendi. Porque isso traz uma imagem de beleza. Certo. Né? Eu tô falando até de garota de programa mesmo, Sim, literalmente. sim, assim. sim, sim. Pouco tempo atrás teve um caso de uma pessoa que faleceu e estava envolvido com uma garota de programa. Aí essa garota de programa foi em todos os programas de TV. Sempre modelo. Ela não vai botar garota de programa. Não, no aparecia crédito. fulano de tal modelo. Aham. Aí tu falava, não, mas ela não é modelo. Então, assim, ela é garota de programa e tá tudo bem ser garota de Claro, programa. não é uma De jeito nenhum, uma acusação entendeu? contra Até porque a deve ser uma categoria. profissão Horror. Essa dura, também, né? pô. Tem que ter muita desprendimento. força ali. É. Então, tipo, Não só, é vida fácil. só não- aí o que acontece? A modelo leva fama. Entendi. Olha lá, a modelo que tava com coisa. É modelo. Aham. Tu vai ser Entendi. modelo também? Aham. Então, assim, respondendo tua pergunta, nunca. Não fez parte. Mas uma outra coisa da qual se falava muito, não antigamente, mas até um certo tempo atrás, era a questão dos transtornos alimentares, Sim. né? Porque aquele padrão da magreza absoluta e tal. Sim. Isso permanece mesmo com o advento da moda plus size? Ou curves, Você ainda ou- tem muitos... Mudou. Conhece muitos casos? Não, mudou Tá. muito, mas tem muito que mudar ainda. Tá. Né? A gente tá falando Sim. de moda. Moda é muito sensações de tempo a tempo, Aham. né? A cada 6 meses muda um padrão, a cada 6 meses não sei o quê. Então, assim, a gente precisa, nós da indústria, precisamos fazer que esses corpos positivos, curves, plus size, between, que chama, né? Que a menina Sim. não é nem magra e nem Aham. plus, que elas continuem, que elas sejam vistas e sejam contratadas pela indústria, porque as pessoas têm que ter O referencial. e tem que ter essas roupas à venda. Sim. Porque a maioria Sim. da população é assim, Sim. né? É o contrário, é Sim. poucas as que são magras e altas de 1,80 m de altura. Claro. Então, Ainda mais aqui no Precisa- Brasil. Só no sul. precisa botar como real e como verdadeiro aquele produto. E a moda, ela esquece um pouco. Ela tem 6 meses ali que vamos usar muita plus size, muita transexual, muitas meninas pretas, Aí passou a moda. e depois passa. Não, vamos voltar para aquele padrão. Então, Tá. a gente tem que sempre se policiar de que precisamos ter todas essas mulheres. Mas você que foi booker, que nada mais é do que um vendedor Uhum. dessas pessoas. Imagina, nos anos 90, 2000, devia ser muito mais difícil. Ontem, Era impossível. Ontem era muito mais difícil. Ontem, é isso. aham. Ainda é difícil você vender essas. Apesar de você ter uma propaganda, sei lá, da Dove, que Aham. mostra todos os tipos de corpos e etc., É uma, é uma né? campanha. E É uma campanha. E tem um objetivo. Sim. Não é um comercial normal Sim, para mostrar a eficiência do produto. exato. É uma campanha. Temos todos os corpos. Sim. Eu imagino que ainda seja muito difícil, né? É difícil porque tu precisa, é assim, as pessoas me perguntam, né? Por que tu não tinha plus size antes? Por que tu não tinha transexuais há 15 anos atrás? Por que tu não tinha mais modelos pretos e pretas na tua agência? Senão não iam aceitar. Não ia ter Não agência. tinha venda. Não tinha demanda. Claro, As marcas não contratavam. claro. Vamos ser realistas. Não Claro. contratavam. Não tinha, assim, me manda semanalmente, me manda uma menina curvy, uma magra, não tinha, não Aham. existia esse padrão. Então, assim, agora que as A pessoas... Gisele era considerada curvy quando ela começou. Será? Acho que não. Sim, Sério? não por causa do bumbum, até porque John Casablancas falou pra ela que ela não tinha bunda e foi um grande trauma. Mas perdão, Fernanda, odeio essa minha palavra, não mãe gosta do da Gabriel. palavra boa. Mas os seios,
Ela tinha um peitão Ela que tinha. ninguém tinha. É. E eu lembro que ela chegou a ser, não curvy, né? Mas ela era, tipo, a mulher brasileira, voluptuosa. Sim, com volumes. Então assim, eu acho que hoje que o mercado entendeu que precisa ter essas mulheres, esses corpos, não dá pra voltar atrás. Sim, Tem que ser irreversível. sim. Não dá mais pra não ter tantas mulheres pretas num país que 57% da população é não branca, Exatamente. né? Não tem Ou como. pardo ou negro. Aí tu tem um desfile com 40 meninas que tem 2 pretas. Não existe isso. Sim. É uma coisa absurda. E o Sim. mesmo com corpos. Tu tem que vender para mulheres, tu tem que fazer uma campanha de anti-ruga para uma mulher de 50 anos. Não pode usar uma menina de 17. Esse é o grande tópico, aliás, do momento, eu acho, né? Eu fiz até um vídeo esses dias falando sobre isso, porque assim, antigamente uma menina de 17 anos fazia uma campanha de anti-ruga. É isso, aí fica fácil, Aí né? a mulher de 50, 60 tinha que comprar aquele produto porque ela olhava aquela imagem de 17 achando que ela ia ficar daquele jeito. Aham, Ela não se sentia representada. é isso. Hoje tu tem que falar com a verdade, tu tem que vender um produto de 50 anos para mulheres de 50 anos. Sim. Com a propaganda mostrando uma Claro, mulher tu de não 50 pode anos. 50 vender com 17. Não vai ornar. Mas eu tenho a impressão de que, pelo menos no mundo da moda, na questão dos desfiles, que a gente vê mais, a questão racial já evoluiu, assim, muito mais do que a questão dos corpos diferentes, Com por certeza, exemplo. com certeza. Né? com Hoje certeza. você estava falando, eu não consigo pensar numa marca que não vá ter pelo menos Sim. metade ali dos E seus modelos asiáticas. Ô Gabriel, mas assim, com eu uma acho que diversidade tem racial, né? e principalmente no mundo, tá? Não só no Brasil, como lá fora. Eu acho Aham. que lá fora é mais difícil do que aqui. Tem estilistas que falam, eu não vou botar na minha passarela uma modelo que não seja o manequim que a minha roupa vai ficar bem. Porque Certo. a ideia do cabide mesmo, né? A É, roupa eles- tem que cair. a Eles modelo. se negam, eles falam, não vou botar. Então, tipo assim, tem muito a ver com o criador também, né? Claro. A pessoa fez roupas pra quê? O que o estilista defende? Que ele vai fazer aquela roupa pra vender uma imagem, uma tendência pra vários corpos. Só que ele quer botar na passarela só a menina de 1,80 m e magra. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai obrigá-los a pegar? Nós, como agência de modelos? A gente não tem como. Então, acho que essa conscientização tem que ser do mundo inteiro. Sim. Porque uma mulher curvy, ela também vai assistir aquele desfile. Claro. Ela tem que olhar uma imagem e falar, eu quero aquela roupa. Aquela Sim. roupa tem a ver comigo. Sim, Poucas mulheres vão ter 1,80 m e magras daquele jeito. exatamente. Então, assim, tu tá falando de distúrbios alimentares, né? Uhum. A gente vem de uma época onde as meninas, elas começavam com 13, 14 anos, literalmente. 13, 14. Sim, Crianças sim. começavam nesse meio. Quando eu comecei, podia. E em 98, as meninas tinham 13 anos quando elas começavam. A própria A Carol. própria Trentini chegou com 14, a Sim. Gisele chegou com 14. Então elas começavam com 14, 13, 14 anos. A Anne Lotterman, que nós teve recebemos aqui, ela é um caso exatamente Exatamente, disso. Ela veio do Rio gaúcha. Grande do Sul, veio aos 15 anos pra cá. Aí com 17, 18 anos, essa menina mudava. Sim. O corpo dela mudava. Óbvio. Só Chama que se biologia, ela fosse seguir a tendência do corpo, até Ela perdia os jobs. ela perdia os trabalhos, porque ela não ia trabalhar. Então ela se forçava a se manter magra. Uhum. Com Então, um corpo de 14 anos. Imagina. então, assim, é uma época que com certeza essas meninas sofriam muito com a balança ali, entendeu? Tinham piadinhas, né? Modelo come gelo e alface, Aham. chupa gelo e come Ah, alface. Ingrid Guimarães, o A clássico. própria Ingrid, minha amiga querida, beijo, Ingrid. Leandra. Ela tinha a Leandra, Ah, que era maravilhosa. essa personagem. Do Cócegas, né? Então era meio engraçado, mas não era engraçado, né? Porque era muito Era um perigoso. problema sério. Era um né? problema. E aí então, você encampou uma campanha para ser a partir de 16, né? aí nós, juntos com Paulo Borges, que é o idealizador do São Paulo Fashion Week, fomos reuniões pra gente começar a fazer essas meninas só poderem trabalhar a partir de 16 anos. No Brasil, tu pode ter carteira de trabalho com 16, né? Sim. Uhum. Então por que a modelo podia trabalhar com 14? Com 15? Então elas tinham que começar com 16 no mínimo. E isso melhorou muito o mercado. Muito. Foi a solução? Não foi a solução. A solução é agora. É a menina poder ser o corpo que ela é. Uhum. Sim, Agora que tá a solução. Não foi a idade apenas. sim. Né? Então hoje, por exemplo, uma menina... A gente não chama mais uma menina para uma reunião e fala, olha, se tu não perder o quadril, tu não vai desfilar. Antigamente se fazia isso. Sim.
Porque a gente sabia que ia ser uma frustração para ela não desfilar. Claro. E a gente sabia que se ela não chegasse com 89, 90 de quadril, ela não ia desfilar. Então uma coisa puxava a outra. Uhum. Só que o mundo mudou, as meninas mudaram, e hoje elas podem ter o corpo que elas querem ter. E vai ter mercado para elas. Ainda tá indo, né? Não tá Não, totalmente. tá ainda, é como eu falei, melhorou e tem muito que melhorar ainda. Uhum. É. Mas vem melhorando. Principalmente no mundo. No Brasil, eu acho que a gente tá um pouco mais adiantado que lá fora. Porque imagina, você viu o início desse boom das modelos aqui no Brasil, né? Foi tudo na mesma fase. A fase que você começou a se interessar Sim. foi justamente a fase que eu lembro exatamente, porque a minha família é do Sul, e eu lembro quando teve o Elite Model Look Aham. em Balneário Camboriú. Eu lembro com clareza. Eu tava lá Eu organizando fila. lembro, organizando fila, foi a oportunidade que você encontrou. É. Eu lembro exatamente desse momento que eu achava sensacional, né? Nunca, imagina. Eu tentei fazer, com 9 anos. Nossa, se podia, né? Eu tentei fazer castingzinho pra fazer encarte Aham. da C&A e da Mesbla, porque eu era do Rio. E eu não passei porque eu era gorda, Ai, que com 9 absurdo. anos. Mas é porque eu não era aquela criança magrelinha, nunca fui. Eu era a criança mais corpulentinha. Sim, Eu era Mas uma gorda. criança não passar, né? Eu lembro. por causa Os da traumas da medida. gordura ficaram até hoje. Aproveitando que você falou que você fazia fila do evento. Organizava fila Olha só. só como a vida oferece as mesmas oportunidades e depende da pessoa se ela vai adiante ou não. É isso. Quem organizava fila em 2016 nos protestos do impeachment era a Carla Zambelli. A fila do banheiro. E olha onde ela foi parar e olha onde o Dando foi parar. Entendeu? Ai, meu Deus Deus. dá as oportunidades. Ai, Cada meu um faz o Deus que do quer com ela. céu. Constrói o seu caminho, Eu não podia né? perder. Tá. Não, essa Desculpa. foi muito boa. Eu O não Urian vai podia. amar. Falando nisso, vamos falar. Porque o Urian surgiu na sua vida, você já é um cara mais maduro, Oh, mais centrado ali na profissão. Aí você viu o Fábio casando com a Carol, você fala, porra, tá na hora de eu ninho arrumar, vazio, sabe? Sessão de ninho vazio que uma mãe Aham. deve ter. tá na hora de eu arrumar a minha Não, junção de escova de dente. É que assim, ó, Cecília, quando vim pra São Paulo, né, com toda essa história, eu sempre fiquei muito concentrado no meu trabalho. Eu sou até hoje. Trabalho Sim. 7 dias por semana, não tem tempo ruim. Você não consegue não tirar tiro mais que uma férias. semana de férias, Não, nem né? tiro. Não, Fico no nunca. telefone. Olha lá. Não, eu não tenho como. Workaholic real. E assim, não é nem que não me deixam. Eu Sim, não quero. sim. Eu sou essa pessoa. E eu lembro que quando eu conheci uma pessoa e no terceiro encontro eu pulava fora. Uhum, Porque eu tinha medo de me envolver e isso atrapalhar o meu trabalho. certo. Isso atrapalhar o meu profissional. Loucura. Depois na terapia eu vi que isso era uma loucura, Sim. mas era aquilo que eu tinha. Sim. Era naquilo que eu acreditava naquele momento. Era o melhor que eu podia dar pra mim naquele momento. Uhum. Em 2012, Fábio casa com Carol. E eu e Fábio, a gente sempre morou juntos. Uhum. A vida inteira. Tanto que eles casaram e continuamos morando juntos porque o apartamento deles estava em reforma. Nesse tempo do casamento, até o apartamento ficar pronto, que demorou uns meses, Aham. eu falo, opa, eles vão mudar. Tá acontecendo. É E eu vou real. ficar aqui. E eu vou ficar sozinho. Medo de espírito, uma série de coisas. Aí eu falei, espera, tá na hora de eu arrumar alguém pra mim também. Então eu me abri pra aquilo. Uhum. Eu me abri por essa possibilidade. E o Urian aconteceu de uma forma maravilhosa na minha vida, que foi um presente do momento, né? Eu estava em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, que eu sou de Itajaí, que é do lado. Fui jantar com meu sobrinho Brian, e ele levou um amigo que esse amigo era irmão do Urian. E aí, Foi conversa vai, assim. conversa vem, o menino falou, o Luan falou, eu tenho irmão que é gay. Falei, opa, jura? Quantas ele tem? 21. Falei, não, vou ser preso. É isso. Aí eu falei, deixa eu ver foto dele. Aí mostrou, eu falei, gente, Né que o Urian é Bonitinho. bonito? qual é o Facebook dele na época? Aham. Fui lá no Facebook, né? Chamei ali, mas ele foi super blasé comigo. Aham. Eu falo isso pra todo mundo, que ele foi super blasé, tipo, o que esse velho tá querendo comigo? Até porque você era um pouquinho mais novo que a mãe dele, que teve ele muito que jovem. a mãe também. 3 10. anos de diferença da minha sogra, 3 tá? anos. Mas a minha sogra foi adiantada. Não, é. Sua sogra foi Porque, adiantada. Se desculpa. quiser saber, Isso- assiste a entrevista com o Urian, que a Exatamente. gente falou. Ela engravidou aos 15 e teve ele com 16. É, então a isso. culpa não é minha. Não. Isso. Por essa diferença de idade. Não. Exatamente. Aí, E apesar de ser 3 anos mais velha que você, ela parece que é 40 anos mais jovem que o próprio filho. É uma É. coisa louca. é uma coisa... Não, minha sogra é Eu absurda. ficava assim, gente, mas essa aqui, eu estudando, Urian, essa
É a mãe dele. Não ia ser a mãe. Não, minha sogra é linda. Vive, beijo. Eu tenho muita sorte de ter uma sogra tão jovem, tão maravilhosa quanto ela. E aí, como a conversa vai, a conversa vem ali, fui atrás dele, investi ali, fui conhecê-lo lá na Argentina, que ele estava lá, passando um princípio, tempo. para ser seu Cicerone ali na cidade. Fui até lá, conheci, aí, né, aquele esquema todo, será que vou gostar, será que não vou? Mas eu vim namorando. Ele não. Eu vim casado da Argentina. É ele, decidi, resolvi. É ele. Ele só não sabia ainda. Ele só não sabia e não quis. Não quis não, porque não teve pedido, Não né? teve. Mas assim, continuou livre, leve e solto na Argentina, com os argentinos lá, amor. Onde Os ele fica Los falando- Hermanos, os Los Fazendo Hermanos. faculdade imagina. em Buenos Aires, gente. Ele fica falando muito de política internacional em casa? Vocês conversam Não, muito comigo sobre não. isso? Eu, assim Tá. como eu também não falo de moda com ele. Mas É. assim, a gente acaba aprendendo por osmose, né? É. Isso, eu ia te perguntar se você entende mais de relações internacionais ou Urian de moda. Eu entendo mais relações internacionais do que ele de moda. Jura? Com certeza. Porque ele convive com mais gente do que só você. Com certeza não, absoluta. Com certeza. O Urian até hoje, eu vou sair de casa com ele e ele olha pra mim e fala assim, ó. Tá bom? Você vai assim? É. Ele fala pra mim. Aí eu faço assim, ó. E tu vai assim? É. Tipo, um mundo completamente Tá, diferente do outro. certo. Tá. Não bate ali. Não Aham, tem. aham. Não tem. Assim, o Urian não sabe nada. Às vezes ele fala uma coisa que eu falo. Amor, tu não entende, deixa. Deixa. Melhor não. Deixa. E tem relações internacionais a gente acaba aprendendo, porque, né, o Urian trabalha de casa muitas Sim. vezes. Então Aí eu você ficou escuto ouvindo, muito. é. E eu adoro ver as entrevistas dele. Até as de madrugada? Não, de madrugada não. Aí Porque ele tudo dá tem muita limite. entrevista de madrugada. Cai uma também, bomba né? lá, não sei aonde. Eu vou deitar 11 da noite, o Urian tá ao vivo no escritório. Eu acordo 7 da manhã, eu saio do quarto, o Urian continua no escritório, sem dormir. Cara, Ele passou a noite entrando de um canal pro Aham. outro para comentar sobre o que tá ele fala acontecendo no muito mundo. bem, né? Não, e assim, eu acho que o Urian fala de um jeito. Ele é muito E didático. para vocês terem uma noção, mães de modelos minhas falam. Adoro ouvir teu marido falar, Né? porque eu entendo tudo que ele fala. É isso. Ele fala de um jeito que eu consigo compreender. Por isso É. que a gente chamou ele pro Talks. É. Exatamente por Entre isso. Porque ele tantos fala de um jeito. especialistas. E ele tem uma tática que ele fala pra mim que ele sempre imagina que ele tá contando pros avós dele, Aham. Maravilhoso. que já faleceram, queridos. Sim. Mas ele sempre teve esse exercício pra ver assim, eles entenderiam essa palavra? Uhum. Esse modo de contar? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E fora que ele é jovem, né? Ele é um cara. Ele é mestre, né? Ele fez É, mestrado imagina. fora, Isso. estudioso. Tem todo o Não Falou tem em um- 427 línguas. Pra ele ter vindo aqui, ele deve ter estudado, tipo assim, 5 horas seguidas. Aham. Entendi. Pra chegar aqui e saber o que ele vai falar. Vai que pergunta Porque ele é tal desse. coisa. Entendi. Ele é esse, ele é a pessoa que estuda, que ele passa final. Aconteceu alguma coisa, eu já sei que final de semana eu tô solteiro. Perdeu. Não solteiro. Mas assim, Mas não sim. vou contar com ele. Sim. Ele vai ficar lendo de manhã até a noite. Eu não tenho ele em casa. Muito bom. E o inglês que você ficou devendo durante um período? Devo da até sua hoje, vida? né? Deve até hoje? Porque Devo esse até Urian hoje. fala 6 línguas, não é isso? 6 línguas. E você tá devendo no inglês ainda. Não, eu falo 1,5. Português e meio E inglês. meio inglês. Para te ter uma noção. Mas você internacionalizou o seu trabalho sem falar inglês, é uma coisa Não, muito mas aí eu tenho as impressionante. pessoas certas do meu lado. Tá. Ah, Aí Tá tu bom. tem ali quem faz por ti, entendeu? Não, você usa os tradutores porque os outros não falam português, né? Eu vou te contar uma coisa. Uma vez eu fui para Nova York e tinha uma pessoa brasileira comigo que todos os dias nós passávamos numa padaria e ela pedia o meu queijo quente lá, do jeito que eu queria, que era um pão integral, que não sei o quê. Todos os dias. Um dia ela não pôde ir. E eu fui na mesma padaria, pedi o mesmo, veio um cheeseburger. É. Mentira, veio um X-Bacon Burger. Entendi. maravilhoso. O que eu falei até Não hoje eu não sei. E Você eu, deve ter feito. e eu lembro que a atendente Isso. me deu aquele pacote assim com a gordura pingando. E você fica com vergonha Eu de olhei e devolver, falei, né? Thank you. Já me Mas aí aconteceu. eu vou falar o quê? Isso já me aconteceu. Assim, ai. eu não, pra uma pessoa que, né, não tive condições de Claro. estudar línguas e aprendi o verbo to be ali na escola, na que escola a senhora pública, Tayana? Porcamente. com a Tayana. Olha, você sabe tudo. Tayana, um beijo, meu amor. É que ele ainda encontra com as professoras. Muito dele. legal, muito E, legal. e eu aprendi o verbo to be ali. I Aham. am, you are, he, she is, they are. Pronto. Eu até que não passo fome Sim. Aham. quando eu viajo. É Não, claro, ainda que seja um X-Bacon. é claro. Não, e o X-Bacon foi em 2005, então Já- hoje já- é hoje melhor. já dá pra pedir direitinho. Mas assim, é claro que
o inglês muda a vida de qualquer pessoa, né, gente? Eu me sinto um imbecil, Uhum. né? Não, Eu tô em Nova imbecil York. É forte, mas... Imbecil não, mas eu me sinto uma pessoa ignorante. Tá. Eu tô lá em Nova York fazendo reunião. Claro, tem uma pessoa do meu time que fala inglês, tá do meu lado. Mas eu ali, como, né, as pessoas me conhecem nesse Claro. business. Até lá fora, sabe quem é o Anderson Baumgartner, da Uhum. Way? Então, quando eu chego numa reunião e a pessoa vê que eu me sinto envergonhado ali. Por que você não pega e faz? Porque eu não consigo mais aprender. Não, é porque você não quer. Porque tudo que você quis, você foi atrás. Pois é, o inglês podia ter sido uma das coisas, né? Não foi Não, é obstinado porque com o você acha inglês. que não precisa. Você não foi obstinado com o inglês. Te deu é. preguiça. Essa é a bem Eu da nunca verdade. fui muito do estudo, eu acho. Você brigou com o menino pra sentar na primeira carteira? É. E foi assim que o Foi Fábio assim te que conheceu descobriu? o Fábio, inclusive. Mas assim, o inglês eu deixei a desejar. Faltou. Eu deveria. O meu conselho para as pessoas é falem inglês. Sim. Não, é a língua Estudem internacional, inglês. né? E hoje, né, na minha época, olha, desculpa, não tinha internet. Claro. Hoje tu tem coisas que tu faz na internet que tu aprende inglês. Exatamente. Eu tenho modelos que baixam aplicativo Duolingo. gratuitos e aprendem ali, Isso. né? Na minha época não tinha isso. Então, aprendam inglês. A tecnologia está a nosso favor. Em Imagina. todos os setores, assim, não só moda, mas em qualquer lugar. Até para ampliar a compreensão do Claro, mundo mesmo, claro, né? claro. A gente é tão influenciado. Exato. Ô, Dando, vamos voltar um pouco para moda. Eu quero falar sobre essa nova onda da democratização da moda, né? A gente tem visto marcas convidando influenciadores que, em alguns casos, não tem rigorosamente nada a ver com o universo da moda, Sim. para sentar ali na primeira fila, fazer a divulgação e tal, gerar o awareness. O que você acha desse movimento, assim? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, Tá. né? As marcas precisam vender. Uhum. Isso é algo que eu defendo. Uhum. Tu precisa vender. Então, assim, a força dos anúncios em revista, outdoor, toda aquela mídia que existia, ela tá não existindo mais. Claro. Então, hoje tu vende na internet, Uhum. né? Mal tu chega num shopping e tem um banner de loja. É isso. Sim. Tu olha e tu fala, que campanha linda. Mas as pessoas, hoje, elas compram através de internet. Então, eu acho que tem pessoas, sim, que estão ali, que são moda, que são pessoas que entendem o que elas estão fazendo, que elas gostam de moda, elas estudam moda, elas se profissionalizaram Certo. para passar uma mensagem pro público delas, que elas influenciam. Então, essas pessoas eu acho super válido. Uhum. Agora, eu acho que tem gente que tá fazendo anúncio pelo dinheiro. Aham. A pessoa Tá. não tem nada a ver com aquilo que ela tá Ela não vendendo. entende, ela não... E eu acredito muito na verdade, né? Eu acho que tu tem que ter verdade. Tu seja influenciador, tu seja um comunicador, tu seja... Igual vocês aqui sentados, vocês são verdadeiros, vocês são o que vocês são. Então, tu tem que ter, não dá pra qualquer um fazer qualquer coisa. Sim. Não dá pra botar na cabeça, eu quero ser isso e pronto, acabou. Sim. Uhum. Pra eu ser um agente de modelos e celebridades que eu sempre quis ser e tá aqui sentado com vocês, Aham. eu tive que ralar muito Boa. pra chegar até aqui. Eu tive que aprender muito pra estar até aqui. E Sim. você correu atrás de E eu cada corri oportunidade. muito atrás. Eu não tô falando que as pessoas também têm que sofrer. Então ele tá querendo Não. dizer que... Não. as pe- não. Mas é o Querer gramar. aprender. Mas o mínimo É é tu isso. entender do assunto que Né? tu tá falando. E, gente... Meu pai vive falando, para você mandar alguém te fazer um café, você precisa saber fazer café. Claro. E outra coisa, e pra te vender algo, tu tem que entender do que tu tá vendendo. Uhum. Não dá pra ser tão gratuito, Raso. Certo. tão raso. Tu tem que falar o que tu tá vendendo. Eu não posso falar dessa cortina se eu não entendo dela. E aí, o que você sente, então, quando você pega um desses influenciadores que não entendem nada de moda, fazendo algum comentário num desfile do tipo, mas não tem como usar isso aí no metrô? Eu acho de uma irresponsabilidade. Tá. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu que tô na moda, eu vou ignorar o comentário Certo, dele. certo. Pra mim não vai valer nada. E pra todo mundo também que entende. estudou e que entende, também não vai valer nada. Mas ele vai ter impacto Mas em ele muita vai ter gente. impacto em muita gente. Vai. Em muita gente. Então, Inclusive tipo numa assim, cadeia, né? inclusive. Que é muito parecido com o que a Paola Carrossela nos falou quando esteve aqui sobre esses influenciadores de gastronomia, Claro. né? Falou, esses caras, tem muitos sérios, ela fez a mesma ponderação, mas tem algumas pessoas que não têm nenhuma seriedade, nenhum estudo e que têm o poder de destruir um negócio, Claro. Um restaurante. um restaurante, Que fez com uma uma avaliação crítica... porcaria. Claro. E a mesma coisa na moda. Sim, Então, tipo, tem essas pessoas que nasceram na internet ali, do quarto da casa delas, e que elas, eu vou falar de moda. eu Eu gosto vou da criticar estética. esse desfile.
eu vou criticar esse não sei o quê. Aí tu fala, cara, olha o impacto que tu tá gerando, olha, né, a gente tá falando de um business sério, Sim. um trabalho sério, de uma Vocês estão cadeia. no direito de achar que não é sério, mas é. Mas é muito sério. Oh. Então, assim, eu sempre falo, até, né, para pessoas fora da moda, minhas sobrinhas, eu sempre falo, gente, tenta saber da onde essa pessoa é. Né, o procedimento desse comentário, dessa crítica, Sim. dessa opinião. Igual na internet eu ver uma dica de saúde. Aham. É isso. Não vou acreditar em Não. qualquer pessoa que tá É ali. isso. Eu vou olhar e falar, da onde essa Consulta pessoa é? via TikTok, não dá, Não né? dá, não Claro. dá. Ou até o próprio via Google. Sim. É isso. Sim. Não dá. É Tu que hoje tem- já extrapolamos. É a É. galera que vai se consultar de úlcera, Google, Claro. TikTok. O Google chega lá, vai morrer. É É. isso. É isso que tá ali. Ou então toma um antibiótico X. Isso. É isso. Então, assim, a moda é a mesma coisa. Então, esses influenciadores que falam e criticam moda quando não tem base, Uhum. pra mim é um desserviço. Certo. O Dando, é muito engraçado quando você lê o livro dele, né? Que ele tá lá no livro dele falando que ele morou num apartamento com o Rodrigo Hilbert, os modelos que eram modelos lá no início. Ele não Aham. pôde desfrutar da cozinha de Rodrigo Hilbert, por exemplo. Mas ele não cozinhava nada. É tá? isso. Naquela É. época. Rodrigo, nem miojo tu fazia. Olha! Que impressionante. Será que ele aprendeu por causa da Fernanda? Não Pra sei. impressioná-la? Ou por causa da vida. Não, eu acho que ele sempre teve o dom, porque a família dele, lá de Cozinha. Orleans, Sim. né, tem essa coisa de tu pesca o peixe. Adoram tu fazer faz o tatu gre- frito. Então tem Aí depois que a vida acalmou, ele resolveu se interessar por essa Entendi. parte. E tem essa coisa, né, da avó. Eu não sei se é a avó do Rodrigo, de qual nacionalidade ela é, eu não lembro se é alemã. Eu acho que é alemã. Talvez. Então, assim, tem muito, principalmente em Santa Catarina, É. essa Sim. coisa do, minha avó nasceu em Colono. Luxemburgo, É. então tem uma receita que, então tu aprendia a fazer aquele pão, é tradição. Isso. Uma avó ir lá e fazer os biscoitinhos Não, a que ela tradição aprendeu. maravilhosa que você falou, minha mãe fazia em casa, É. que é o amendoim dentro do ovinho do ovinho de- pintado. Não, Minha coisa mãe mais fazia. fofa do mundo. Então, eu acho que o Rodrigo já teve essa base familiar de aprender. Então, ele deve ter só colocado pra fora depois, quando ele ficou mais adulto. Porque Mas é quando ele isso. morava comigo, não era. Você começou nos primórdios, por isso que eu falo que é primórdios Sim. mesmo, porque É. ele viu essa galera que hoje Não, o em Rodrigo dia... chegou pra mim de ônibus, assim, ônibus de excursão. Aí, ó. E eu vi ele passando pelo portão, eu lembro até hoje, que eu falei, aquele menino lá, ó. Eu queria ver aquele menino. Aquele E alto me trouxeram ali, ele. comprido. Imagina. Olha o olho. Ele tinha É um- 17 anos na época. Ó, 17 anos ele tinha. Aqui em São Paulo já, Aqui você. em São Paulo, na Maryland. mas ó, é isso. Ele viu os primórdios. Aí a vida passa, e aí ele vai conhecendo outras pessoas de outras áreas, para além de ser modelo. E aí chegamos em quem? Em quem? Quem? Paulo Gustavo. Paulo O Gustavo. Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo eu conheci através do Fábio, meu irmão, né? Sim. Que o Paulo queria ser fotografado por ele. E um dia o Paulo mandou um áudio pra ele falando: Fabartelt, aqui é o Paulo Gustavo. Peguei o teu telefone com fulano de tal, eu queria ser fotografado por você. Tarará. E o Paulo era esse, né? Sim. Se ele quisesse vir aqui, ele mandava áudio pra vocês e falava. Eu quero ir aí. Pegava o telefone com alguém e falava: Oi, aqui é o Paulo Gustavo, queria ir no podcast de vocês. Ele era essa pessoa. Tipo cara de pau igual eu. Aham. Sim. E aí o Fábio foi encontrá-lo e eu fui junto. Foi eu, Urian, Fábio e Carol, eu lembro. E lá a gente foi assim, amor à primeira vista também. Eu e o Paulo, nós sentamos numa mesa assim, e a gente ficou a noite inteira conversando, dando risada. Ele me achou engraçado. Imagina, E o Paulo Gustavo que falava. honra. E o Paulo Gustavo falava pra mim, Dando, tu é muito engraçado, cara. E ele ria, Aham. ele ria muito de mim, assim. Aham. E a gente foi amor à primeira vista. A gente trocou telefone, dali a gente começou uma linda amizade, intensa Sim. amizade, que a gente se falava todos os dias. Depois, alguns anos depois, a gente passou a trabalhar juntos. Isso, era esse ponto que eu queria chegar. Porque aí você foi daquele cara que tinha aquela amizade, aquele núcleo, moda, e aí, graças ao Paulo, Uhum. você envereda, Sim. o Paulo Expande, né? permite que você expanda o teu negócio. Uhum. Porque assim, ó, o meu negócio era trabalhar com modelos, né? Fazer Isso. carreira de modelos, que eu Uhum. amo até hoje fazer isso. E eu continuo acordando toda segunda-feira com o mesmo entusiasmo de pegar uma menina New Face e fazer essa menina, ver essa menina daqui a pouco num desfile da Dior, lá Aham. em Paris, como hoje aconteceu uma modelo minha chamada Stephanie Kuhn,
que tá lá em Paris, New Face, acabou de legal. começar, tem 17 anos e desfilou pra Dior hoje pela Imagina. terceira vez. Então eu tenho muita emoção e muita... Não sei explicar amor pelo que eu faço, né? Um exemplo como a Stephanie. Aham. O Paulo Gustavo, e outros artistas, como a Aline Moraes, começou comigo lá atrás como modelo. Quando pegou a primeira novela, nós aconselhamos. Aham. Procura um empresário para cuidar de ti agora, que agora é uma outra categoria. Outro mundo, né? Outro mundo que a gente desconhece, né? Tem que ser, na época tem que ser Rio de Janeiro, lá que as coisas acontecem. Enfim, o Rodrigo Hilbert foi a mesma coisa. Quando ele foi para a carreira artística, também foi assim, entre outros nomes. O Paulo Gustavo, quando a gente se tornou amigos, o Paulo Gustavo era um admirador de moda. Ele amava a moda, ele respirava a moda, ele gostava de ver os desfiles, ele gostava de estar introduzido no mundo da moda, de saber o que acontecia, ele sabia o nome dos personagens da moda, como Anna Wintour, Tom Ford, Steven Meisel, ele sabia tudo isso. Então, assim, ele era um amante do mundo fashion. E quando nós nos conhecemos, e ele tinha muita admiração pelo meu trabalho, assim como, obviamente, eu tinha Claro. pelo dele, sempre tive, mesmo antes de conhecê-lo, ele passou a ter pelo meu também. Então ele ficou muito amigo do Fábio Bartelt, meu irmão, que é fotógrafo, da Carol Trentini, minha cunhada, que é uma Modelo. supermodelo. Então ele começou a viver aquilo com a gente, e ele sempre me falava, cuida de mim, eu quero ser da Way Models, eu quero ser da Way Models. Ele falava com S. A vida inteira, eu falava, é Way Model, ele falava, Models. E aí ele era um grande admirador da Way, ele amava, ele sentia orgulho em ser meu amigo, assim como eu tinha orgulho dele, ele tinha orgulho, ele falava, porque o Dando da Way Models é meu amigo, eu vou falar com ele. E eu sempre resisti em trabalhar com celebridades, porque na minha cabeça eu não sabia cuidar, era uma coisa, era um outro Diferente. mundo, né? Mal sabia eu que eu também tinha esse dom, e tenho, tá? Assim, graças a Deus eu sei muito bem cuidar de uma celebridade, de tomar decisões certas, escolhas certas, de imagem, de bons trabalhos, eu vi que eu legal. também sabia. E aí nós temos uma viagem para Europa, eu, o Urian, o Paulo e o Thales. Fugimos de um carnaval, ficamos 15 dias viajando. Tanto vídeo maravilhoso. E nessa viagem, conversando, enfim, ele me convenceu a cuidar dele. Aham. Aí eu falei pra ele, só que, por favor, promete que a gente não vai brigar, que a gente não vai estragar nossa amizade. É isso. Porque o Paulo era uma pessoa muito intensa. Sim. E eu também sou. Então, eu sou um canceriano que me magoo. É isso. Guarda ali. É, Guarda. Entendeu? eu- Sabe canceriano que guarda? Por é que é o você ascendente tá dele. me olhando? Sim. Aí, ó. Guarda. Então, Eu eu sou. tinha medo de estragar nossa amizade mesmo, assim. E eu amava ele, amo ele. Então, a última coisa, eu preferia o nosso amor do que o trabalho. Mesmo que eu fosse ganhar dinheiro com ele. E a gente, nessa viagem, decidiu que íamos trabalhar juntos. Ele escolheu o nome Waystar. Que legal. Fizemos um FaceTime com a Mônica Martelli de lá, de um restaurante em Viena, ou em Praga. E ele olhou e falou, Mônica, nós somos da Way Models agora, eu e você. Way Ele já Models. intimou a Mônica, tá na Way Models, na Waystar, que aí ele botou o nome. E ali começou uma grande história, eu e ele e Mônica. Aprendi muito com ele, aprendo muito com a Mônica. Acho que é um meio, como eu falei pra vocês no começo, assim, essas pessoas não estão onde elas estão à toa. Nossa. Tem muito talento ali, tem Definitivamente. muita dedicação ali, muito dom, É isso. muito estudo para estar onde eles estão. E hoje, graças a Deus, ao Waystar, graças ao Paulo Gustavo, continuo com Mônica, Tata Werneck, Thay de Mello, Eu amo a Thay. Pedro Novaes, Thiago York, tem Aline Moraes voltou pra mim. Que legal. Então tem uma série de pessoas que, não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, Claro. mas que trabalham na Waystar hoje. Eu tô muito feliz com esse departamento. É um outro departamento, não é a mesma Exatamente. coisa. Tem a Way Models que continua lá igualzinha, e a Waystar é um outro time, com outras pessoas envolvidas que tocam a Waystar. Mas sempre com essa visão minha de moda junto, e então... Você falou que essas pessoas não estão onde estão, né? O Paulo Gustavo, principalmente, ele ensinou tanta coisa pra gente, mas eu acho que, a mim particularmente, ele ensinou também o que era a pandemia. Porque eu só tive, de fato, dimensão do que estava Que poderia pegar acontecendo, qualquer que era um. qualquer um. Uma coisa tão absolutamente inesperada. Eu até tive uma sessão de análise na época,
pra entender por que aquilo tinha me pegado tanto, assim, entretanto, porque não foi no início, né? Foi em Não, já maio eram de 400 21. mil Foi mortes. mais de 21. Então, assim, por que essa questão específica me pegou tanto? E cheguei à conclusão, junto com a minha analista, de que foi mais uma das coisas que ele ensinou. É Que é verdade. tipo, Gabriel, vai Paulo- bater em todo O mundo. Paulo foi a morte mais marcante que o Brasil teve, né? É Não, muito doido eu não tô falando, não tô isso. tirando dor das outras pessoas, Não, mas tá? eu Não. senti muito É de Mas eu, isso. símbolo mas eu tô falando de nacional. símbolo Eu senti nacional, né? muito isso. Acredito até que, de repente, ele foi até responsável por o governo da época ter perdido força. Eu acho muito possível. Porque foi um negacionismo ali que ele mostrou que foi muito grande, né? Sim. O Paulo Gustavo implorava pela vacina. Sim. Ele teve a oportunidade de se vacinar. Ele Sim. teve a oportunidade de vacinar e ele não quis porque como ele não campanha. queria passar na frente. Nossa, Nós gente. fomos convidados ao Paulo Gustavo ser uma das primeiras, ele e outra pessoa, outra celebridade, serem as primeiras pessoas a vacinarem em janeiro de 2021, Imagina. quando a Coronavac estava chegando aqui. Sim, E ele falou, não posso. 5 meses antes. Eu não posso porque eu vou passar na frente de várias pessoas que precisam mais do que eu. Com, né, velhinhos e Sim, pessoas com comorbidade. claro. Então, ele não aceitou se vacinar ali. E mesmo assim ele fazia campanha. Cadê a vacina? Estou olhando aí Claro. na internet, tem Sim, vários vídeos sim. dele falando sobre isso. Sim. E foi uma morte muito triste, né? Que foi uma pessoa com uma luz gigantesca. Não, é o tipo de pessoa que até hoje eu vejo os filmes, eu paro, eu assisto, é aquele tipo de filme que a gente fica Eu até vendo. hoje não acredito. E eu olho É e eu falo assim, isso. mas que ódio que ele se foi. Eu e o Paulo, a gente se ligava, né? Em 2024, há alguns anos já, a gente não tem mais o costume de ligar. Aham. Ou a gente pergunta, posso te ligar? É Pode isso. falar? Ou áudio. É. Eu sou o rei do áudio. Eu amo. Aham. E a gente se ligava, sem precisar. Pode falar? Não, ligava direto. Às vezes eu e o Urian estávamos em casa vendo uma série, meia-noite, tocava o telefone, lá ele falava, Paulo Gustavo. Só pode ser. Essa hora. Quem? Eu lá e era ele. E eu Aham. saía da sala e ficava 40 minutos no telefone dando risada, porque a gente falava de trabalho, do dia a dia, de fofoca e risadas, enfim. Então, o Paulo, ele tinha essa gigantesca dessa luz que ele mudou tantas vidas, se tu parar pra pensar. Até hoje meu telefone toca, eu acho que é ele. Aham. Nossa. E já se passaram 3 anos. Aí o que você faz? Você liga pra Tatá. A gente se liga também, eu e a Tatá. A gente não pergunta Aí sempre. ela atende como o telefone? Oi, anos 90? Ou anos 90. Fala nos 90. Porque eu ligo. Eu gosto de ligar pras Eu pessoas. E Mônica eu ligo também. Maravilhoso. A Mônica fala, oi amor, aconteceu alguma coisa? É. Eu sou apaixonado pela Mônica também. E além de todo o resto, né, toda a obra do Paulo Gustavo, ele nos deixou como herança a família dele, Não, né? e que Pra é minha todo família, mundo né? Que também. Então assim, Thales, o Gael, o Romeu, a minha casa em São Paulo, a nossa casa em São Paulo é a casa deles. Eu não permito Hotel. que eles fiquem em hotel. Aham. Não existe. permito. Os meninos ali em casa, eles têm o quarto deles, eles têm Que o banheiro legal. deles, que são que dividem com meus sobrinhos, né? Aham. É claro. Mas assim, não tem possibilidade deles ficarem no hotel. Eles E a ficam na dona minha casa. Déia? A Déia é teimosa, a Déia fica em hotel. Ela ficou em casa uma vez, ela fala, não quero incomodar, quero acordar a hora que eu quero, aí ela fica em hotel. Tá bom. Mas a Déia, eu tenho contato com ela o tempo inteiro também. A Déia foi uma pessoa muito... Eu me aproximei muito dela. O Thales eu convivia já com o Paulo mais, Isso. né? Mas a Déia, eu tinha contato, claro, era a mãe do Paulo, mas eu não tinha tanto contato. E quando o Paulo faleceu, eu me aproximei muito dela. Uhum. Porque Teve eu, que tomar conta, né? porque eu acho que nenhuma mãe merece perder o filho, Não. né, gente? Como todo mundo fala, o clichê que é a inversão das, Da ordem Da natural ordem. das coisas. e, né? e essa mulher, ela perdeu um filho, E a relação deles era pública, né? era Todo pública. mundo conhecia. Então, E a Dona Hermínia imagina, e a Déia, né, é gente? É isso. A isso, Déia- é. É isso. O espetáculo que ele fez de despedida foi o último espetáculo dele, que é o Filho da Mãe. Nada Isso. mais foi do que um agradecimento à mãe dele. Isso, que a Né? dona Déia cantava. Que a Déia cantava, por quê? Porque a Déia é uma artista nata. Sim. É. E ela largou a carreira dela pra cuidar da Juju Paulo e do também. Paulo. Porque eles não tinham condições. Ela foi porteira, ela foi síndica, ela era professora pública, pra sustentar, cantava na noite, churrascaria, pra sustentar esses filhos. Então Paulo tinha muita gratidão a essa mãe que nada mais do que inspirou a Dona Hermínia, que foi o grande marco, Sim. né, e o início da carreira do Paulo. Então eu e a Déia, a gente se aproximou muito, assim. Então eu tentei protegê-la no começo, porque
Era muita gente, vocês podem imaginar, né? Querendo Imagina. falar com ela e Sim. muita gente querendo depoimentos. E eu falava, não, ela não vai falar. Porque eu não queria colocar essa mulher nessa posição vulnerável, Claro. né? E a Déia é muito sincera, ela fala o Ela que fala. tiver. Não é um sair. personagem ali, é ela é Sim. essa pessoa e foi a vida inteira. Então eu blindei muito ela ali. Só que chegou uma hora e não teve mais como. Um dia o Luciano me ligou. O Hulk. O Luciano me ligou e falou: Dando, eu queria trazer a Dona Déia no programa pra gente ter ela jurada na Dança dos Famosos, a Angélica também vai, só que era Dia das Mães. Aí eu falei Lu, eu tenho medo de colocar ela nessa posição ali. Ele falou: te prometo que não vai ser nada apelativo, Uhum. não vai ter, né, essa coisa de colocar ela numa posição ali que eu te entendo que tu tá falando, deixar ela ali vulnerável e chorando. Então vai ser uma coisa pra cima e feliz. E aí eu falei, tá bom, deixa eu falar com ela. Aí eu liguei pra ela e falei, Déia, o Luciano acabou de me ligar, né? Ela falou, ué, você cogitando de eu ir? Você não deixa fazer Você nada. não deixa eu ir? Aí eu falei, não, olha só, mas o Luciano, Nesse caso. eu confio nele, né? Sim. Porque os outros convites eram assim, programas ao vivo, matinais, Não. não tinha como. Era botar ela ali e falar, como que tá esse coraçãozinho? Aham. Não. É. Não, e ali era uma dança dos famosos, era jurada, então era de ver dança, se divertir. Tinha passado um ano. O tema não ia ser. Não né? ia ser, exato. Apesar que era Dia das Mães, Claro, mas não ia claro. ter uma apelação, né? Sim. E foi lindo, ela amou, e o Luciano amou, todo o Brasil ficou A audiência louco. amou. A audiência amou, óbvio. E hoje ela tá lá trabalhando, né? Ela adora falar, Dando, graças a você eu estou lá. Porque imagina pra essa mãe com 74 anos, Não. agora ter o compromisso dela ir lá gravar, ser esse sucesso que ela é. A Déia para aeroporto, gente. Sim. Sim. Ela para aeroporto. É uma loucura andar com ela em aeroporto, em shopping. Ela Eterna para. Dona Hermínia. Não. As pessoas são apaixonadas Eu pela amo, Déia. eu amo. também, eu Então, também. assim, o Brasil merecia essa mulher e essa mulher também merecia E esse ela, carinho. e ela não tem a menor, não tem a Não falsa tem. modéstia. Não, não Nenhuma. Eu sou a maior mãe do Brasil, eu sou a mãe do Brasil. Não ponto. tem. E ela fala, e assim, é tudo do coração. Então, assim, que bom que ela tá lá. Eu agradeço o Luciano sempre, porque eu acho que foi muito importante pra ela se sentir culpada, se sentir querida, Acolhida. ter esse amor todo do Brasil. Com certeza isso faz bem pra ela. E poder Muito ter bom. o programa de TV que o filho dela previu no próprio filme, né? Exatamente. No próprio filme, Que a Dona Hermínia ganha um programa. ganha um programa de TV. É. A Dona Déia terminou com Ali é uma com um mágica programa. inexplicável, juro. É. E assim, se um dia vocês tiverem a oportunidade de conversar com a Déia, vocês vão ver que é a Dona Hermínia. Se tu souber do filme, tu vai ver ela ali É em todos isso, os momentos. gente. Coisa maravilhosa. Então, quando você fizer uma agenda pra Dona Déia aqui, você avisa Eu vou que a falar gente pra. traz. Eu não cuido dela, tá? Mas Tá. eu vou falar pra quem Por cuida. favor. Não, mas aí por você vai favor. falar, eu cuido sim. Eu cuido lá, eu Não, levo mas- lá. O maior prazer do mundo eu apresento Ah, vocês pra ela. obrigado. Porque ela. A gente é muito fã. Eu ia Não, e é muito. E vale a pena ouvir essa mulher falar, vale a pena as Nossa. histórias. História, tudo. Ela é inspiração. Ó, Aulas. a gente tem o nosso quadro Isso ou Aquilo aqui, que você tem que escolher Tá. duas coisas. Então, vou começar o Isso ou Aquilo com uma pergunta relacionada a Paulo Gustavo. Tá. Vou pegar dois personagens, tá? Você tem que escolher um ou outro. E eu tenho Ai, todos ai, de ai. cabeça já. Senhora dos Absurdos ou Mulher Feia? Senhoras absurdos. Óbvio. Não tem. Eu sou apaixonado Eu por sou ela. Ela é boa completamente demais. apaixonada. Porque a Senhora dos Absurdos é visionária. É maravilhosa. Ele inventou esse personagem anos atrás. E ele tem tão a ver com esse momento que a gente vive, Sim. É gente. isso. Ela é Eu sou maravilhosa. apaixonado. Ela já mandou um recado pra mim, tá? Já? Já me deu coió. Mentira. Me deu um coió falando, dessa Way Models, um monte de viado aí dentro. Amo, Eu já levei um coió da Senhora dos Absurdos. É... Que honra. Paris Fashion Week ou São Paulo Fashion Week? Nesse momento, Paris Fashion Week. Mas São Paulo Fashion Week daqui a pouco. Certo. Senti Eu firmeza. acho que pós-pandemia a gente teve umas mudanças que a gente precisa resgatar no São Paulo Fashion Week. Gostei, gostei. São Paulo ou Balneário Camboriú? Essa é difícil, mas assim, eu pretendo ir sempre para Balneário Camboriú, como eu vou. Até porque a minha família tá lá, minhas raízes são de lá, estão lá. Mas eu sou apaixonado por São Paulo.
apaixonado. Eu também. Eu também. Eu amo essa cidade por mais defeitos que ela tem. É que São Paulo, eu falo até no livro, né? Sim. Ela tem 2 momentos, É que ele né? viveu no Jabaquara, Eu tá, vivi gente? os 2 momentos. Sim. Né? Que ele é muito cruel. É, não, é isso. São Paulo é muito cruel e São Paulo é muito boa. Uhum. Depende o teu nível social. Total. Sim. Né? Total. Então ele é Mas muito... você conseguiu saltar daqui pra lá graças Sim. ao seu esforço. Eu acho que isso Sim. é uma coisa... É, não, e é uma cidade que tem isso como princípio, né? É, como lema, É né? que, Gabriel, é uma cidade que te isso. dá oportunidade. É isso. Ah, mas eu trabalho aqui, eu vou crescer pra onde? Muda de profissão, então. Isso. Se tu tem essa ambição, vai pra algo que te faça crescer. Uhum. Descobre o teu dom, o que tu gosta de fazer, o que tu tende a ser bom naquilo e vai Isso. atrás. É claro que vai ter os espíritos de porco que vão falar assim, então por que tem tanta gente pobre? Como se Não, essa gente não trabalha. Não, já não é isso que a gente tá É, falando. claro Não é uma que não. cidade É que assim, te ó. entrega pronto, Não. sucesso. Não, é isso. Mas é Não. onde estão as oportunidades. Para os obstinados, eu diria. Imagina. assim. Obstinados. Mas é porque a Way não teria nascido se você tivesse ficado em Itajaí. Não, e outra coisa também, assim, ó, eu vim pra cá com eu ganhei R$250 de uma amiga pra vir. Isso. Esses R$250 Seu eu primeiro peguei. salário era R$700. Eu peguei 80 pra pagar passagem e 80 eu guardei pra voltar. Imagina. Então, desses 160 me sobraram 90. Uhum. Então, assim, não foi um privilégio. Ah, mas ele veio pra cá com pessoas dando pra ele. Não. Não. Eu tinha R$90 pra dar certo. Dando era só seu apelido nesse caso. É isso. E eu tive R$90 pra dar certo e eu dei certo. Eu tô aqui. Então, assim, não tô falando que é como tu falou, né? Ah, mas olha... Não, gente, não é nada disso. Eu tô falando de persistência Uhum. e de Isso, dedicação. Isso. E obstinação mesmo. Obstinação. É assim, eu não tive medo. Eu ralei muito. Ele se alimentou alguns tempos de um cachorro quente Em troca de paz de em ônibus. troca de passe de ônibus Que renderam Durante a muito úlcera, tempo. e que né? renderam 2 úlceras. Eu e meu irmão. Imagina. Eu e o Fábio. O Fábio teve colite e eu tive úlcera. Por causa da precedência do... Da salsicha. Procedência ou precedência? Procedência da salsicha. Da salsicha. Daquela maionese. Sabe lá de onde Eu era acho que a aquilo? maionese Quantos era pior dias que a aquela salsicha. maionese ali, né, parada no carrinho. Até porque a gente foi comprar uma caixa de miojo e o cheque voltou. Então a gente teve que continuar no cachorro-quente. Vocês entenderam? Não Vocês foi têm- fácil. Vocês têm que ler isso aqui. É bom, Pra vocês gente. entenderem. Porque parece que ele tá falando só de moda, parece que ele tá falando só de glamour, parece que ele tá Não. falando só de Madonna. Não. Inclusive, falando do Paulo Gustavo, o Paulo Gustavo, ele soube... É como eu falei pra vocês, até no bastidores aqui, né? Eu nunca fui a pessoa que levantei essa bandeira do tipo, ai, tenha pena de mim. Ao contrário. Sim. Sempre tive pavor. Então, quando as pessoas perguntavam, é verdade que tu é órfão? Eu sempre levava um lado muito assim, é assim, mas Aham, pra falar de outra próxima. Tanto que muita gente ficou sabendo que eu era adotado coisa. No livro. através desse livro. Uhum. Porque as pessoas não sabiam. Uhum. Até hoje falam, vocês não são É que você biológicos? nunca É, e usou você sempre se adotado. refere Não. ao meu irmão, minha mãe, minha isso. avó, meu pai. Exatamente. Inclusive, uma coisa que me incomoda muito, assim, a mim, né? Não tô falando geral, mas assim, que eu tenho esse lugar de fala, é Aham. que as pessoas amam falar sobre o filho adotivo do fulano, inclusive imprensa. Uhum. É filho. Né? Né? Tu fala, a filha adotiva de Madonna sobe no palco para não sei o quê. Filha de Angelina Jolie tira o nome do pai. Filha adotivo de Angelina Jolie, pra que falar adotivo? Sim, É isso. Pra aquela mãe é um filho, Claro, ela não fala isso. dele como adotivo. claro. Vamos Uma combinar mãe- que Dona Tânia pegou 2, né? É, 2. E assim, a Angelina Jolie não apresenta, essa é minha filha, esse é meu Essa é filho minha adotivo. adotiva. A Madonna é a mesma coisa. Essa é a Lola, minha filha. Essa é minha filha adotiva fulana. Ela não fala isso. Então por que as pessoas falam? Então eu nunca gostei desse crachá, Aham. dessa... porque não faz diferença Não precisa, pra gente. claro. Nunca fez pra minha família. Então por que pros outros? Faz mais pra quem ouve, né? E É eu isso. acho que pra por isso que eu evitava falar. Certo. Para as pessoas não falarem, mas então tu é adotivo. O teu irmão é adotivo. Não, é meu irmão e ponto. Aham. É isso. É mais irmão meu do que muitos gêmeos. Claro. Entendeu? É Então, isso. tipo, é uma coisa que sempre me incomodou muito. Então, voltando, né? Aí eu contei pro Paulo num jantar, eu lembro até hoje, tava eu, o Fábio, a Carol e o Thales. O Urian não tava. E conversando, aí o Paulo do nada falou: Ô Dando, por que tu usa Anderson Baumgartner e o Fábio Bartelt? Por causa do mesmo meio pra separar? Diferenciar. Aí eu falei, não, porque eu sou Baumgartner, ele é Bartelt, eu sou adotado. Eu nem lembrava que ele não sabia. Aham. Aí ele e o Thales falaram, Ah, quê? Adotado? Eu falei, como adotado? Nunca soubemos disso.
Aí eu contei muito por cima, assim, gente, tipo... É como eu falei, né? Eu não gostava desse drama. Então, eu falei assim, não, porque... Meus pais Meu pai faleceram. faleceu. E o Thales e o Paulo choraram na mesa. Literalmente, assim. Choraram. Falaram, nossa, assim, nunca... E o Fábio tava junto, então o Fábio contou a história também pela visão dele. Então, eles choraram na mesa e eles falaram, a gente nunca imaginou que tu tivesse passado por tudo isso. Né? Tu é uma pessoa pra cima, tu é uma pessoa sempre feliz e sempre... não dá pra imaginar que tu tenha passado por tudo isso, enfim. E o Paulo foi um grande incentivador. Ele sempre me falou, escreve um livro. Imagina quantas pessoas tu vai inspirar, quantas pessoas tu vai ajudar. E aí, quando ele faleceu, eu resolvi escrever. Foi o gatilho. Foi. Ele foi o grande incentivador por eu escrever esse livro para... Olha, Ainda bem. Você teve tantos cachorrinhos, Dando. Eu anotei o nome de alguns aqui. Eu nunca não tive cachorro, Cecília. Eu não consigo acompanhar os que o Urian posta. Não, Márcia, Regina, eu nunca não tive. Juliana. Eu nunca não tive cachorro. É isso. A vida inteira. Desde da família biológica até Tem depois. o primeirinho que te esperava quando você chegava do colégio. Como é que era o nome dele? Petute. Petute. Ela me via de longe, ia me encontrar, assim. Petute. Mas eu vou ter que te perguntar. Pode falar. Filho? Pretendo. Pretende? Pretendo. Porque ficou ali, né? O Urian fala assim, você tá ficando velho, mas eu não acredito mais nisso, sabia? Que bobo. Não. Ser pai com... Eu acho que isso Não, é ok, ser pai com 50. Peraí, né? Velho. É isso. Vamos pensar que você tem 60 Mas, anos. ô, Gabriel, porque... disposição, as cansaço. pessoas essas acham coisas. que tu tem que ter filho com 30. É verdade. Que aí tu vai ver teu filho crescer, tu Eu vai ser tô amigo pressionando a dele. minha mulher. Eu posso ser amigo do meu filho com... Eu com 70, se eu me Claro. cuidar, e ele com 20. Né? Acho Claro, justíssimo. Até porque o outro pai dele, o Urian, vai estar 13 anos mais novo. Tá tranquilo, né? É. E aí, ó, eu tenho uma última pergunta. Você tem alguma pergunta aí? A sua última é daquelas de impacto? É um pouquinho. Então a minha, deixa eu fazer a minha Faz. antes e aí você vai na sua. Não, eu queria rapidamente voltar pro universo da moda em si e te perguntar, eu sei que a gente evoluiu muito nos últimos anos, mas por que a moda brasileira tem tanta dificuldade de fato penetrar nos mercados internacionais, assim, as marcas daqui? Porque as modelos daqui estão em todos os lugares. Eu tenho medo de falar uma besteira, tá? Mas assim, Não, eu sua vou falar opinião. a minha opinião, Claro. né? Pode ser que muitos que vejam não concordem, mas eu acho que é investimento. Tá. Eu acho que nós somos um país, literalmente, do futebol. Uhum. Onde as pessoas investem no futebol, em outras áreas. Eu acho que a moda, se tivesse... Porque criadores a gente tem. Talento a gente Sim, tem. pô. E muitos. Mas eu acho que precisa de investidores. Certo. Né? A gente está falando de... Não estamos falando do fast fashion. Não. Né? Que vende ali Sim. quantidades, né? A gente está falando de criadores mesmo, de Isso. pessoas que criam uma coleção bem pensada. E eu acho que essas pessoas precisam de mais investimentos. Elas precisam de alguém que vá lá e injete dinheiro para elas conseguirem fazer uma boa coleção, com uma Mas isso é boa verdade matéria-prima. Eu tenho... A minha cunhada é estilista de uma grande marca e eu sempre falo, eu falei, cara, você ia ganhar rios de dinheiro se você fizesse a sua marca. Ela assim, eu não tenho como investir eu sozinha. É muito difícil ser assim. Então eu vou continuar é aqui. muito- É muito difícil, porque tu imagina para uma pessoa que tem um talento, se forma, já batalha para se formar, né, numa FAAP da vida, Aham. né, Bimorumbi, aí essa pessoa sai de lá com uma mão na E frente e vai outra fazer o atrás, quê, com né? diploma, e ela tem que conseguir uma equipe, matéria-prima, comprar o tecido, comprar maquinário, é muito difícil. Então, assim, eu acho que o Brasil precisaria de mais investimentos no setor de novos designers para poder... Alguém que Eu falo bancasse até em uma São Paulo Fashion expansão Week, por imensa. exemplo, né? Sim. São Paulo Fashion Week é uma grande vitrine, assim. Eu acho que pós-pandemia a gente perdeu muito de patrocínio. Por exemplo, o Fashion Rio acabou. De patrocínio e tudo mais. Então, acho que as marcas tinham que olhar mais, porque como a gente falou antes, é um setor muito importante, Pô, muito, tanto de economia como de mão de obra, de tudo, né? De tudo. Então, eu acho que precisaria se olhar mais para esse setor, Mais as grandes atenção. marcas, e fazer mais investimentos. Acreditar mais no nosso trabalho. boa. Ó, então vamos lá.
queria ver a Xuxa adolescente, viu. Queria ver Naomi Campbell, viu. Queria conhecer Madonna, brindou com Madonna. Brindei com Madonna. Queria trabalhar com moda. Queria trabalhar com moda, abriu criou uma esse- baita de uma agência que criou braços ainda maiores. Mas tem uma frase que me chamou muita atenção no seu livro. Qual? Que você fala, eu conquistei tudo que eu queria. Sim, nem que eu sonhava. Mas meu maior sonho, no entanto, era muito maior e parecia ainda mais inalcançável. Ser feliz. Você é muito feliz, né, Dando? De verdade eu agora. sou muito feliz. Eu sou muito feliz. E assim, eu sou feliz com tudo que eu tenho. Com cada coisa que eu tenho. Eu sou feliz desde o... Pode ser uma coisa louca de se falar, mas eu sou feliz desde a minha cama, que eu deito, né? Porque eu lembro que eu deitava num edredom furado. todo furado. Então eu sou feliz na minha cama. E que o upgrade foi um colchão dobrado, né? Então. Que foi evoluindo pro colchão dobrado, Isso. né? E assim foi indo. Até olhar para as pessoas que, como eu falei aqui, um exemplo, né, de uma Trentini da vida formada e sendo uma supermodelo reconhecida no mundo inteiro, e até uma Stephanie que está começando a carreira e conquistando. Aí eu vejo a família recepcionando ela no aeroporto, com cartazes, a mãe, o pai e o irmão dando as boas-vindas dela voltar para a cidade dela. Então eu sou feliz com isso, assim. É um pacote de coisas na minha vida que estão ao meu redor. E o que é essa felicidade? Qual é esse sentimento de felicidade? Para quem não reconhece. Realização. Eu acho que eu me realizo. E eu me realizo não só com as minhas conquistas. Pode parecer clichê isso. Mas eu me realizo muito com a conquista do outro também. Super te entendo. Super, assim, tipo... Ver elas conquistando coisas. O seu trabalho essencialmente é isso, né? O meu trabalho é isso. É Sabe fazer que eu com falo, que os outros conquistem Gabriel, coisas. eu falo até isso no livro, assim, porque o que eu faço, o meu trabalho, eu vivo do meu sonho. Sim. Né? E hoje, através do meu sonho, eu realizo sonhos. É verdade. Porque a gente está falando de meninas e famílias verdade. que nos procuram com sonhos, né? Que de repente jamais elas iriam conseguir Sozinhos. realizá-los. E através do nosso trabalho juntos, a gente Claro. realiza. Claro. Você foi de Cinderela a fada madrinha, né? Eu fui de Cinderela a fada madrinha. Eu nunca tinha falado sobre isso. Eu fui de Cinderela a fada madrinha. A Cinderela do calabouço lá, né? Isso. Calabouço. Isso, que tinha a madrasta, que Que tinha que limpar mandava, o chão, que cuidava que tinha das que lavar irmãs. roupa, que tinha que fazer polenta, que eu não consigo ver até hoje para as filhas. Isso. Dessa Nem cunhada. pitanga, nem Isso. polenta, né? Nem pitanga, nem polenta. As Ai, duas que maldade, porque fazer uma pessoa traumatizar com uma polenta é muita maldade. Pois é. E o Urian ama polenta. Imagina, Ai. lógico. Mas eu amo feijoada e ele odeia. Ah, então a gente então tá- tudo tá certo. tudo em A gente casa. tá kits ali. Senhor Anderson Baumgartner, muito obrigada. Ô, por ter gente, e estado eu que não aqui tenho com como a gente. agradecer estar aqui com vocês esse bate-papo. Eu ficaria até amanhã, sabe? Nós Ah, a gente também, fica nós também. também. É porque não tem como mesmo. Não, eu juro que eu ficaria até amanhã com vocês aqui. Mas a Então. gente vai fazer Vamos continuar a lá em parte casa, dois. num vinho? Isso, a Pelo gente amor de estende, Deus, que a Por gente precisamos. fala favor. muito. Eu também. Eu, É eu, eu isso. tô devendo há horas pro Urian, porque Há horas? Há anos, né? Não, é que há horas é o jeito Ah, gaúcho de dizer que faz perdão. tempo. Mas toda vez que a gente conversa no WhatsApp, eu falei, nosso vinho, ele Não, tá complicado. eu vou fazer falo, isso tá acontecer complicado. agora, tá? Que a gente Vamos. se conheceu pessoalmente. Tá Pronto. lindo. Vou fazer acontecer. Muito obrigado pelo convite. Que Eu Mais adoro o luz trabalho no de seu vocês. whey, É literalmente. isso. E muito mais sucesso pra vocês. Muito obrigada. Obrigado vocês. Obrigadão. E vocês já sabem, para saber trilhar caminhos corretos nessa vida, Com vocês muita têm que estar bem luz. informados, né? E aí tem Rivo News, sexta-feira, meio-dia e 12h30, 30. a gente espera vocês. Até Nosso lá. canal do YouTube. Beijo.